Renato, manda ver, meu filho. 20 horas e 1 minuto. Boa noite, um grande abraço, amigos da Bandeirantes. Para quem está no Bom Radinho AM 1170, no Bom Radinho lá de Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão, 1270. Quem está no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, o nosso boa noite, obrigado aí. No Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas, colocar no Google aí, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas, pumba. Você vai ver na primeira opção, já dá certo. O nosso muito obrigado. Meus amigos, hoje é Guarani e América Mineiro, 21 horas no Brinco de Ouro. Quem transmite é o Batistão, quem comenta é Tigrão, Greger voltando de férias e Marcos Luiz. Já com as informações do Guarani. Se não entrou no cacoete, sim. Atenção, mais força, xarope, mel com própolis, agrião, guaco, vai sair a voz, vai soltar 20 horas e 2 minutos. Edu. Olha, vai sair, hein? Tomou xarope, quer ver só? Marcos Luiz. Sim. Aê, garoto. Grande abraço, Marquinhos. Tudo bem, Edu? Foi bem de passagem, Graças Natal, tudo a bem, Deus, Marquinhos? Edu, um abraço para você, para o amigo do Concentração da Bandeirantes, para você, para quem nos ouve neste momento, um bom 2021, repleto de muita luz, felicidades e realizações. Mais uma vez apostos, né, Edu? Para mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Você ao nosso lado sempre, no Concentração, no comando aqui da Rádio Bandeirantes. E hoje tem Guarani e América. América que já foi comandado pelo técnico Felipe Conceição e o Lisca que já comandou a equipe do Guarani. Que contraste é esse, né, Edu? Olha, vou falar para você, a história do Lisca 2017 interessantíssima. Pegou o Guarani nas 10 últimas e depois subiu com a galera contra o Luverdense, lembra? Lembro. Aliás, essa viagem para Lucas do Rio Verde não foi fácil não, viu, Edu? Mas aqui é o jogo da volta, foi na penúltima rodada. Mas né? O jogo da ida não foi fácil, Edu. Não foi. Não foi, o Guarani não estava bem, aliás, perdeu o jogo. Eu acho que era o Vadão o treineiro, viu? Foi em Lucas do Rio Verde. Aliás, começou com o Vadão. Essa viagem, Edu, me lembro que peguei um voo, desci, fiz conexão em Brasília, Cuiabá de voo rasteiro até Lucas do Rio Verde, se não me falha a memória, quase 400 quilômetros, Edu. E para hoje, como está o Bugre, Marcos Luiz? Ainda não está pronto, Edu. Essa é que é a grande verdade, né? Porque o treinador acabou perdendo alguns atletas importantes no seu esquema, porque o Marcelo e o Bruno Sávio, que são titulares da equipe, por conta do Covid-19 não atuarão. O Eric Daltro, que é o reserva, também acabou pegando o Covid e não vai ficar sequer no banco de reservas. Mas o treinador terá as voltas do Gabriel Mesquita e do Cristóvão. Dá para dizer que tem algumas dúvidas, talvez ali o Matheus Souza ou o Rafael Costa. Se ele quiser optar pela experiência, vai o Rafael Costa. Como ele tem utilizado os jogadores da base, o Matheus Souza pode ganhar uma oportunidade. Renanzinho ou Vagninho, uma outra situação que está sendo trabalhada pelo técnico Felipe Conceição. E aí, Edu, como essa situação do Matheus, aliás do Marcelo, né? O treinador poderá trazer de volta, se quiser, na área o Bruno Silva, mas aí depende do que ele está pensando, do que ele espera do técnico Lisca. Enfim, o Guarani ainda não está definido pelo treinador. E outro detalhe, Edu, depois do jogo de hoje, tem o derby na terça-feira às 7h15. Então, Arthur Rezende, Bidu, Bruno Silva, Didi, Eliel, Júnior Todinho, Murilo Rangel e o próprio treinador, o Felipe Conceição, estão aí pendurados com 2 cartões amarelos, Edu. É isso aí, há 3 dias o derby, faltam 28 dias para terminar a Série B. Já os nossos analistas, o CSA ganhou hoje, não foi bom para o Guarani, ganhou de virada. O Sampaio Corrêa marcou com o Marcinho um chutaço de fora da área no ângulo, o goleiro nem foi, bateu no travessão e pingou. Um belo gol do Marcinho, mas foi só o Sampaio fazer 1-0 que o Iago empatou 1-1 e o Rony fez 2-1. O CSA agora é o 4º colocado com 51 pontos, ultrapassou o Cuiabá no saldo, já que no número de vitórias, né? Uma vitória a mais. O Guarani é o 6º colocado com 47,
Se ganhar, vai a 50 e continua em sexto lugar, mas mais próximo do G4. E o Cuiabá, né, Edu, detalhe curioso, você se lembra que quando a gente trouxe a informação que o Marcelo Chamusca estaria deixando a equipe do Cuiabá para ir para o Fortaleza, a gente falou o seguinte, olha, não sei não, a ida do Marcelo Chamusca para o Fortaleza, para substituir o Rogério Ceni, que foi para o Flamengo, pode ser que aconteça uma queda, e não é que isso aconteceu. E um outro detalhe também, Edu, acrescente aí mais um jogador, o Eliel, né? Outro atleta que está pendurado também com 2 cartões amarelos. Então, contando, quanto que dá o todo aí? Arthur Rezende 1, Bidu 2, Bruno Silva 3, Didi 4, Eliel 5, Eric Daltro 6, Júnior Todinho 7, Murilo Rangel 8 e o Felipe Conceição 9. É isso aí. Esse problema de Covid aí, eu vou te contar, é terrível, viu? Zorzinho, como você foi de férias e sua expectativa para hoje? Grande Zorzinho, um abraço. Bom, primeiro um grande abraço a você, Edu, a todo ouvinte da Rádio Bandeirantes, um feliz 2021, que Deus possa estar abençoando a vida de todos nós. Sabemos de toda a dificuldade. Hoje tive uma notícia muito triste, né? O Rogério Assis, o Canhão lá de São Paulo, me comunicou via WhatsApp que o Kleber Arado, um grande amigo, um parceiro, joguei aqui com ele no Guarani, tínhamos uma amizade fora de campo também, lá de Rio Preto, ele estava residindo em Curitiba, acabou sendo mais uma vítima do Covid-19, falecendo hoje pela manhã lá em Curitiba. Lamentável, né, Edu? A gente sente muito, espera que essa vacina possa vir logo para que possa acabar com todos esses problemas. Mas feliz em estar de volta, feliz em estar ao seu lado novamente, feliz em estar mais uma jornada. Esperamos com mais 3 pontos, né, Edu? Que o Guarani possa vencer, um jogo difícil, um jogo pesado para o Guarani. O América vem de uma eliminação aí na Copa do Brasil. Era uma esperança, né, de todo o americano, torcedor americano, de passar pelo Palmeiras, até porque tinha tido um resultado aqui em São Paulo por 1-1. Então levou a decisão para casa, mas infelizmente acabou sendo eliminado e vem aí agora. Vem mordido, estava lendo algumas reportagens aqui e o Lisca querendo recuperar no próximo jogo, que é esse jogo do Guarani. Expectativa de um grande jogo, o Guarani também tem alguns problemas, mas olha, Edu, todas as vezes que o Guarani tem algum desfalque, tem alguma coisa, o Felipe Conceição arruma um jeitinho e organiza esse time e o Guarani vai muito bem na partida. Essa é a expectativa para o jogo de hoje. Um abraço, Edu. Seja bem-vindo, Gleger. É isso aí. Lembrando que no primeiro turno foi 0-0 em BH. Você lembra aqui? Sabe quem foi o melhor em campo? Atenção, 1, 2, 3. Quem foi? Não me lembro. O Gabriel Mesquita, goleiro. Gabriel Mesquita, Ele verdade. fez a estreia lá, 4 grandes defesas, 2 bolas na trave. Eu me lembro desse jogo. Foi muito bem mesmo. Não largou mais. Não largou mais. Lá foi a estreia. Foi a estreia do Gabriel Mesquita. Tá muito Gabriel bem, Mesquita, né, viu, Edu, Gleger, amigos do Concentração, daqui a pouco o Tigrão também na roda. O Gabriel Mesquita, ele que renovou o seu contrato, ou melhor, foi adquirido em definitivo pela equipe do Guarani, tinha o contrato por empréstimo até o final do ano e agora o contrato em definitivo até o final de 2022, Edu. O Gabriel Mesquita já foi eleito, depois da sua estreia, 3 vezes o melhor em campo. E um detalhe, hein? Foi o primeiro craque Sulina. A nossa primeira votação da churrascaria Sulina. Verdade. Foi o Gabriel Mesquita. Coloca no Google aí, não tem, eu marco no papel. Você marcou no papel? Aliás, tem muitos papéis aí, hein? Tô vendo aqui, tem várias escalações. Eu conheço aquelas escalações ali daqueles jornais antigos ali. Sei lá se Zorzinho não tá por aí. Vamos ver. Tem. Não, mas eu não vou. Tem, mas não é digno de registro, já falei. É verdade, eu me lembro. Foi triste, é verdade. Vamos deixar. Esquece aí, Edu. Vamos chamar o Tigrão? Vamos lá, cadê ele? Mestre! Cadê o Tigrão? São 20h10. Seja bem-vindo, Tigrão. Um abraço, boa noite. Ô, Edu, muito obrigado a você. Um abraço aí pro Gleger. Tava com saudade já. O Gleger tirou férias. Eu também, Tigrão. Merecidas aí no finalzinho do ano. Férias não, né? Um pequeno período de descanso. Estamos aqui à sua disposição. Um grande jogo nos espera daqui a pouquinho no Brinco de Ouro. O Guarani tem que ter maturidade. Não importa que não vai entrar no G4 hoje, matematicamente não entra, mas pode ficar a 1 ponto e 1 ponto mostra que o paraíso é quase ali. Quase ali. É lógico que o CSA ia ganhar, né, do Sampaio. Claro que ia ganhar. Sempre lembrando que o Sampaio Correia, em 2018, aliás, o CSA em 2018, ficou com a vaga que poderia ter sido da Ponte, né? Vocês se lembram, aquele jogo dramático, onde a Ponte dependia só dela, vencendo lá em Florianópolis contra a equipe do Avaí, ficou no 0-0,
Mas tinha um jogo em Caxias do Sul, Sim. entre o CSA e o Juventude. Sim. E a Ponte, mesmo perdendo na oportunidade, mesmo perdendo, ou empatando, não vencendo, melhor dizendo, no caso de uma derrota lá, ou empate do CSA, ainda com o empate ela subiria, porque faltou um ponto, né? E aí o que aconteceu? CSA foi lá em Caxias e 2 pontos. Ensacolou o Juventude dentro de Caxias, dentro do Alfredo Jaconi. E aí subiram as 2 vagas que estavam em aberto, o CSA, que ensacolou 4-1, acho que foi o jogo, o Juventude, e o Avaí, que segurou lá com o Geninho aquele 0-0 com a Ponte, que não chutou nenhuma bola no gol do Rubinho, que era um barrigudo. Ó, o Gleger hoje com quase 60, estava muito mais em forma do que o Rubinho naquele jogo. E a Ponte fez o favor com o Gilson Kleina, aquele ano da disparada, aquele ano da reação, onde a Ponte em 9 jogos ganhou 7, 9 finais, e empatou 2, um deles esse daí. Não chutou nenhuma bola. O Rubinho parecia o seu boneco da escola do professor Raimundo. E a Ponte não chutou nenhuma bola. E aí ficou no 0-0, subiram Avaí e CSA. Por que eu estou lembrando dessa história? Porque esse CSA, ele é muito forte politicamente. Anotem aí. Anotem aí. Eu não estou fazendo nenhuma insinuação. Não tenho provas. Claro que a gente não pode ser leviano. Mas naquele jogo de Caxias do Sul, o fortíssimo presidente da Federação Alagoana de Futebol, com muita influência na CBF, estava lá em Caxias. E tinha que estar mesmo. Tinha que estar mesmo. Como deveria ter ido o presidente omisso da Federação Paulista de Futebol para Florianópolis. Afinal de contas, é um filiado seu que está numa disputa para uma vaga na divisão de elite do futebol brasileiro. A Ponte foi lá, seus torcedores, grande contingente de torcedores, mas a Ponte foi incompetente e ficou no 0-0. Só que o CSA foi super competente. Apesar da grande partida que fez o Juventude já rebaixado dentro dos seus domínios, jogou muito o Juventude, mas foi 4-1 para o CSA. Então tomem cuidado com o CSA, há 5 rodadas, 6 rodadas, 5 do final, 6, né, porque ele fez hoje a 32ª, tomem muito cuidado com o CSA, que subiu em 18, caiu em 19 e quer voltar de qualquer maneira em 2020. E ele já mostrou que sabe o caminho. Não sei se eu fui claro, companheiros. Não, o Tigrão não só foi claro, como deu uma brasiletada aí, né, Edu? Na sua explanação. E só para dizer que América e Guarani estão prontos, Edu. Então vamos à escalação, 20h14, começa 21h. Como vai o Guarani, Marquinhos? Guarani vai de 27, Gabriel Mesquita, 2 para Cristóvão, 53, Didi, que volta da Covid, 34, Valber, 20, Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva, né, porque o Marcelo não vai para o jogo, tá com Covid, Lucas Crispim e Murilo Rangel. Quinto sinal, vai marcar aqui na cidade de Campinas, 8h mais 15 minutos. Na frente, 17, Pablo, 32, Matheus Souza e 35 para Renanzinho. Só dessa escalação aí, viu, Tigrão? Só errei o Matheus Souza, falei que é Rafael Costa. O resto, a gente deu uma gabaritada aí, né, Tigrão? Deu a gabaritada, mas eu ontem, nos Donos da Bola, ontem, dia 1º, também no dia 31, você tava junto. Eu falei, o cara é conservador pra caramba, hein? E no último jogo ele foi de Matheus Souza e sem o centroavante especialista. Tomem cuidado com isso daí. Vamos lá. Perdeu espaço, tecnicamente falando, ou até pela questão física. O Rafa Costa. Rafa Costa. Perdeu espaço. E eu falei desse menino aí, que é fumaça pura, hein?
fumaça pura esse Matheus Souza. Ele vai pra lá, vai pra cá, sai da área, vem, cai pra beirada. Dentro da minha expectativa, mas você foi bem, Marquinhos. Muito obrigado, hein, Tigrão? Vamos para o banco, Marquinhos. O banco do Guarani, Jefferson Paulino, 12. O Tite, que é um garoto da base, né, número 42. Vitor Ramon, 31. Matheus Luque, 44. Eliel, 36. David, 5. Lucas Abreu, número 7. 98, Rickson. 80, Arthur Rezende. 11 para Giovani, 9 para Rafa Costa e 21 para Vagninho. Esse é o time do Guarani, Edu. Qual outro atacante? Tem o Vagninho, Rafael Costa. Qual que é o outro atacante? Atacante tem o Vagninho no banco, né? Vagninho e o Rafael Costa. São os atacantes do Guarani. Aí tem Giovani, Arthur Rezende, Rickson, que são os meias. Lucas Abreu e o David volantes. O lateral Eliel. O meia atacante Matheus Luque. O zagueiro Vitor Ramon e o lateral Tite, 42. O Todinho. O Todinho tá fora, né? Ainda continua, né? O Todinho ainda tá fora. Vamos dar uma... Saiu o América, meu querido? Saiu, Edu. Manda ver. Matheus Cavicchioli, 1. Daniel Borges, 2. Messias, 3. Anderson, 4. E Sávio, número 16. Zé Ricardo é 5. Felipe Augusto, 7. Juninho, 8. E Ademir, número 10. Rodolfo, 9. E Alê, número 11. É o América do técnico Lisca Doido. 20 horas e 17 minutos. Um rápido intervalo e voltamos. Guarani, portanto, escalado. América também. 21 horas começa. Quem narra aqui é o amigo Batista. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Na Bandeirantes, o fera da opinião. Valdemir Gomes, o Tigrão. Oferecimento Imperial Super Adega, a maior e mais completa loja de bebidas da região, na Avenida Suassuna 260. WhatsApp 19 99957 6058. Dentro do factual, no último dia 31, também conhecido como antes de ontem, o Marquinhos, quando chamou a entrevista, tanto na TV Bandeirantes, nos nossos donos da bola, como também nos donos da bola da Rádio Bandeirantes e também no Bandeirantes Esportiva, e colocou para falar o menino Eliel, nós ficamos com uma pulga atrás da orelha de que o Eliel fosse iniciar a partida de hoje, lateral esquerdo, em lugar do Bidu, que está pendurado com 2 cartões amarelos. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque hoje é dia de ganhar o jogo do vice-líder, o América, que tem 60 pontos e está, não matematicamente, mas virtualmente promovido para a Série A, para o bloco de elite do Campeonato Brasileiro, para este ano de 2021. Aliás, agora tem que tomar muito cuidado, né? Porque o campeonato era 2020, já virou 2021, o vírus era um só, agora tem uma cepa nova. Ô, cepa! Outra cepa, uma nós não estamos aguentando, veio a segunda. Tá aí, já pegaram aí uns vírus aí, meio com cara de amanhã eu vou lá hoje, né? Aquele vírus que parece que vem assim meio travestido de outra coisa. Então é 20, 21 e o América já subiu e o Bidu. Por que que o Bidu não falou e sim um reserva que falou? Era disfarce. Graças a Deus. Eu fiquei preocupado que o Guarani, através da sua direção e do seu treinador, fossem cometer a bobagem, o absurdo de deixar o Bidu fora para poupá-lo para o derby, sendo que o jogo de hoje vale exatamente os mesmos 3 pontos e ainda num confronto mais direto do que a própria Ponte, apesar da rivalidade, pela classificação e pelo acesso. Achei que iam tirar o Bidu do jogo. Felizmente o Marquinhos já passou aí, já estou aqui também com o GC do meu celular abrindo a escalação com o Bidu iniciando a partida. Acerto, tem que jogar todo mundo que tem condições físicas. A questão de cartão, cada um que tome os seus cuidados e é muito importante a vitória do Guarani daqui a pouco. Mas que é duro hein? 2 de janeiro de 2021, estamos aqui falando do campeonato de 2020. A última vez que eu aqui segurando
este potente microfone. Aliás, na época era uma outra emissora, mas era um microfone igualmente importante. Que eu falei, campeão brasileiro de 1986. Em fevereiro de 2087, vice-campeão brasileiro, que foi o Guarani. De 86 em 1987, foi nesta data. Campeonato que não acabava mais. Só que naquela época não teve o vírus. Não teve o vírus. Teve uma confusão de calendário desgraçada e a coisa acabou passando de um ano para o outro. Que eu me lembre, 86, última vez que isso aconteceu. E esta agora, por questões óbvias, a bola ficou parada há muito tempo, que seja a última que eu tenha que acompanhar nessa minha longa carreira, graças a Deus. O simples fato de ser a última vai querer dizer o seguinte: dominamos o vírus, que aí não acontece para 2022. E este, atenção vinheta, é o fato mais importante. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. Chegou em Campinas Imperial Super Adega, fazendo a festa de todas as torcidas. A maior e mais completa loja de bebidas da região. Vai comemorar? Passe na Imperial. Lá tem tudo para o seu churrasco. Bebidas de todas as marcas com os melhores preços. Amplo estacionamento e equipe preparada para lhe atender. Cerveja gelada? A Imperial tem. Delivery? A Imperial também tem. Imperial Super Adega, Avenida Suassuna 260, próximo ao Terminal Ouro Verde. WhatsApp 19 99957 6058. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Edu Pinheiro. Sim, perguntando para Gregor Zorzinho o que você achou da escalação. Por gentileza, repita a escalação e sua consideração, hein, Zorzinho? Vamos lá, Edu. Gabriel Mesquita, Cristóvão, Didi, Valber e Bidu, Bruno Silva, Crispim, Rangel, Pablo, Matheus Souza e Renanzinho. Olha, Edu, eu acho que ele mantém a mesma formação aí, uma formação bem parecida à última partida. Acho que a presença do Matheus Souza traz um pouco mais de leveza e ele usa sempre o mesmo critério. Quem vinha jogando naquela função era o Bruno Sávio, que teve problemas aí com o Covid, tá fora da partida, e ele coloca um jogador com as mesmas características, um jogador de velocidade, um jogador que balança para ambos os lados. Então ele usa sempre o mesmo critério. Ele não mexe naquilo que dá certo, né? Todos nós, ele poderia colocar o Vagninho já fez essa função, e aliás, quando eu conheci o Vagninho, quando eu vi jogar, e foi lá na Coreia do Sul, atuando pelo Seul Samsung, ele jogava por dentro, ele era uma espécie de atacante, de camisa 9, fazia muitos gols, né? Jogava muito bem. Eu já disse isso várias vezes, inúmeras vezes aqui no microfone da Bandeirantes. Ele poderia colocar o Rafa Costa, que é o jogador de origem, né? Para ser o camisa 9, para ser o jogador da referência, mas com o Bruno Sávio vem dando certo. Então ele coloca o jogador ali, que é o Matheus Souza, com as mesmas características. Para ter leveza, para ter velocidade, um jogador que sai no costado dos volantes para abrir o espaço para os homens de lado. Então ele está usando o mesmo critério, Edu. Eu acho que está bem escalado, é isso mesmo. Agora eu queria dizer o seguinte: Guarani tem que estar muito atento. Esse time do América é muito forte, é muito letal, né? Todas as vezes, olha, você vê esse ataque aí com o Rodolfo, com o próprio Alê,
né? Jogadores experientes. Eu gosto desse menino Felipe Augusto do meio de campo, um cabeludinho assim, muito bom jogador, né? Olha, o Palmeiras venceu o jogo lá, mas o América deu um trabalho danado pro time do Palmeiras. O Everton fez algumas defesas também. Então o Guarani tem que estar muito atento. Eu acho que tem tudo para vencer, tem tudo para surpreender, mas é um jogo muito pesado. É um jogo que o Guarani tem que estar ligado 200%, não 100%. Mas eu acho que está bem escalado, Edu. Eu acho que o Felipe Conceição, mantendo sempre o mesmo critério, né? Expectativa é de que o Pablo e o Renanzinho, pelo lado ali, possam evoluir as jogadas, possam ter, usar, né, as costas dos laterais, porque o América é um time que agride muito, é um time que sai muito. Então, possa ter um padrão de jogo e o Felipe Conceição sabe muito fazer isso. Então, a expectativa é de um bom jogo e o Guarani bem escalado tem tudo para vencer a partida, Edu. Essa história de que o América, mas o América já subiu, isso diminui com o ímpeto, não sei o que tem. Gente, é o seguinte, tá em jogo não só o acesso, mas como o título da Série B. Chapecoense tem 62,62 e joga amanhã com o Brasil de Pelotas lá em Chapecó. O América, segundo colocado, com 60. O que acontece? O campeão da Série B vai para a Copa do Brasil o ano que vem e entra nas oitavas de final. Olha a grana que está em jogo. O título brasileiro da Série B. E o campeão da Série B, ele ganha 400 pontos. O campeão brasileiro ganha 800, a Série B ganha 400, a C 200 e a D 100. No ranking, o América está bem posicionado. No ranking da CBF, o América Mineiro, você quer ver só? Ele é, deixa eu ver, 10º, cadê o Vitória? Ele é 10º, tá por aqui. O América Mineiro tá por aqui, é o 18º, com 6.798. Se ele ganhar 400 pontos, se ele ganhar a Série B, o Vitória, que está na frente dele, vai pontuar um pouquinho, tá? Ele não vai conseguir alcançar o Vitória. Em termos de ranking, por incrível que pareça, mesmo campeão, não vai alterar muita coisa pro América. Mas o detalhe é esse, é a Copa do Brasil do ano que vem. E o time do América realmente é muito bom. E o Ademir também, hein? Ademir. Bom jogador. Eu gosto do Juninho também, que é o capitão do time, um jogador que sai muito, né, que encosta lá, que chega, que tem um bom arremate de fora da área. É um time muito bom. Esse time do América não é à toa que chegou aí na semifinal da Copa do Brasil, não é à toa que vem aí segundo colocado na Série B, né, dando aí sempre encostando ali na Chapecoense. Aliás, a Chapecoense teve um jogo aí que o América tomou a liderança, né? Mas aí a Chapecoense se recuperou novamente. Então, exatamente. Então, esse time do América é muito bom. É muito bom mesmo. O Guarani tem que estar muito atento, viu, Edu? Pra falar em goleiro, a gente falava de goleiro, o Vinícius, rapaz, goleiro do Remo. O cara foi eleito vereador lá em Belém, tomou posse. Tomou posse. E jogou comigo, você sabia? Quando você... falei, Zorzinho, você tá começando 2021 da mesma maneira como terminou 2021. Não, mas Edu, mas é que a gente estava conversando aqui, pro ouvinte entender, a gente estava conversando em off, e aí você me disse, teve um goleiro que assumiu lá de vereador, tomou posse como vereador, é o goleiro do Remo em Belém. E aí eu disse, esse goleiro aí, quando eu fui contratado pro Vila Nova, ele estava subiu, né, das categorias de base pro profissional, estava começando a atuar, mas não vinha bem, não vinha mantendo uma regularidade, e aí o pessoal do Vila quis contratar um goleiro um pouco mais experiente, e eu fui para lá, e era esse o goleiro Vinícius, que tomou posse lá em Belém do Pará como vereador. Tá com moral, hein? Ele é o titular do Remo e joga amanhã. E você sabe que ele é de Goiânia, tá? Ele é de Goiânia? Não, eu acho que não é ele é do interior do Goiás ali. Mora ali perto, ali na Redondela, é interior do Goiás, mas ele é a ligação dele com o Remo mesmo. E fez, aliás, o Remo tem muito disso, né? Teve uma vez, aliás, Remo não, o Paysandu. Uma vez eu fui jogar lá contra o Paysandu, do Copa do Brasil, eu atuando pelo Náutico, né? E aí o ônibus encosta lá na Curuzu, foi o jogo. E o ônibus encosta ali sempre muito apertadinho para entrar, né? No portão e tal. E aí nós chegamos assim, nós começamos a descer do ônibus, encosta um táxi. Sabe quem que desce ou não? Lembra de... como é que é? Quem que é? Não era Rob Gol? Rob Gol, deputado, tinha acabado de chegar de Brasília. Deputado. Ele tinha acabado de chegar de Brasília. Jogador? Chegou pra jogar. Cara, jogou ainda, ele ficou no banco no primeiro tempo e entrou no segundo tempo. Rob Gol, né? Teve uma época que o Paysandu foi para Libertadores, lembra? Pegou Boca. Sim, lembro. Pegou Boca e olha, foi um mangueirão tremeu, cara. Mas olha, você vê que legal, né? O cara ele acabou de chegar do aeroporto,
desceu do táxi todo de terno, gravata. Deputado, pô. Deputado federal de... Vários jogadores, aliás, o Romário, né? O Romário tá na política aí, mas depois que parou tem vários. Agora, como jogador e conseguiu alguma coisa como deputado, como vereador, não me lembro realmente, viu? É isso aí, meus amigos. São 20h31. Final do nosso Concentração. Obrigado a vocês que nos acompanham no YouTube. Já estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170, AM Ribeirão Preto 1270 e também nas plataformas. Vem aí, Guarani América. Quem comanda e narra é o amigo Batista. E até já. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Branco de Ouro, daqui a pouco é metal esfregando em metal. O Guarani vai enfrentar o América Mineiro, que foi despachado pela Copa do Brasil pelo Palmeiras. Vem mordido, mas é um outro campeonato, é Série B, é B-Zona. A bola rola daqui a pouco e aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.
22 graus a temperatura em Campinas. Daqui a pouco você vai sentir a emoção do jogo. O time do Guarani precisa da vitória. Não entra ainda no G4, mas fica muito próximo dele. E é por isso que o Bugre vai para campo para buscar uma grande vitória contra a equipe do América Mineiro. E este é o jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. As vozes que farão uma grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações, trazendo os detalhes do Guarani, que entra em campo daqui a pouco. Partida marcada para as 9 da noite. Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí um abraço. Boa noite, Marquinhos. Oi, Batistão. Grande abraço para você, para o amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. O último treinamento do Bugre aconteceu e depois a delegação partiu para concentração. Técnico Felipe Conceição, para a partida de hoje, não terá mais uma vez Júnior Todinho. O jogador segue em tratamento médico, mas por outro lado, Vagninho está recuperado e é opção no banco de reservas. O treinador terá as presenças de Gabriel Mesquita e Cristóvão, jogadores que não participaram da partida contra o Sampaio porque estavam suspensos. E na dúvida que existia no ataque sobre Rafa Costa ou o jogador Matheus Souza, o garoto vai ganhar a oportunidade de ser o atacante do Guarani. Informações do América, o Coelho aqui na Bandeirantes, diz aí, Marquinhos. Pois é, hein, Batista, levou a vantagem para decidir em casa, mas foi despachado pela equipe do Palmeiras por 2-0 e não está na final da Copa do Brasil. Lisca Doido é o treinador e disse que quer a reabilitação. Para a partida de hoje, não vai poder contar com Felipe Azevedo, João Paulo e Diego Ferreira, jogadores que estão vetados pelo departamento médico. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Muito obrigado, Marquinhos. A opinião em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman. Ô Tigrão, bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, um abraço a você, boa noite aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Ou vai ou racha, ou arrebenta a tampa da caçapa. É hoje, tem que vencer. É duro o América, hein? Uma das melhores defesas da competição. Dá uma olhada só, o América tomou apenas 21 gols em 31 jogos. Só está atrás da Chapecoense. Não marca muito, não. Tem o mesmo número de gols marcados que o Guarani, 35. Compensação, enquanto o Guarani tomou 31, o América tomou apenas 21. É duro penetrar nessa zaga do ótimo zagueiro Messias. Agora tem o mapa da mina aí. De repente os caras estão com um radinho de pilha lá dentro, querem dar uma moralzinha pro Tigrão. Então lá vai. O lado direito do Daniel Borges é frágil. Ele marca mal. Se o Guarani fizer 3 contra 1 ali, enfiando o Murilo Rangel, enfiando o Bidu, enfiando o Renanzinho ao mesmo tempo, pode encontrar o caminho da alegria em cima do Daniel Borges, que apoia mal e marca pior ainda. É o ponto vulnerável do Coelhão do Lisca, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo difícil pro Guarani, viu? Jogo difícil.
Essa equipe do América é uma equipe muito bem organizada, é um time que joga muito pra frente, é um time que é letal sem dúvida nenhuma, tem um ataque muito poderoso, com jogadores de velocidade, com jogadores de força. Agora ele tem que estar muito atento, eu acho que está bem escalado. Acho que a presença do Matheus Souza, o Felipe Conceição mantém o mesmo critério, né? Ele sempre fez isso. Ele quer um pouco mais de leveza por dentro. Poderia colocar aí o Vagninho, o Rafa Costa. Não, ele optou pelo Matheus Souza, que é um jogador mais leve, um jogador de mais velocidade, que pode flutuar ali nas costas dos volantes. É um jogo duro, é um jogo difícil, mas olha, o Guarani está jogando no brinco de ouro, tem tudo para vencer. E olha, vencendo, o Guarani fica a apenas 1 ponto do G4, que é onde o Guarani está pensando. Então, boa sorte ao Guarani, boa sorte aí ao Felipe Conceição, que ele possa novamente dar um padrão de jogo e surpreender esse bom time do América treinado pelo Lisca doido, Batistão. E agora o destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta começou hoje os preparativos para o derby de número 198, que acontece terça-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os atletas que foram liberados para a festa de Ano Novo se reapresentaram hoje à tarde no CT do Jardim Olina. Os 4 jogadores que foram diagnosticados com coronavírus e cumpriram quarentena já estão liberados. São eles, Dauan, Luiz Oyama, Pedrinho e João Veras. Já o atacante Moisés, que sofreu um acidente de carro na noite do dia 31, passou por exames hoje em Campinas e não participou da atividade. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, Lupe, muito obrigado. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 9 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e América. E as outras partidas, o futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo Batista, um abraço pra você, abraço aos amigos da Bandeirantes no YouTube, no Facebook, nas plataformas, no Bom Radinho. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Eu não sei como esse pessoal de FM, tá? Os caras falam tão rápido, eu não sei como é que os caras pegam o WhatsApp. Mas aqui a gente fala bem pausadamente para receber a sua mensagem. E já bombando aqui, hein? Alô, Gazola, 2-1 hoje, Guarani de virada. Vinícius e Daniela. Alô, casal, obrigado, hein? Vinícius e Daniela, o Ademir de Valinhos, o Marcos Bugrin do Jardim Flamboyant, o Rafael Lemão da Guerreiros da Tribo, diz que vai ser 3-1. Contente com o presidente Ricardo do Guarani, porque renovou aí com o Gabriel Mesquita e tal, já antecipou, já registrou, fez aí deu um ganho no contrato do goleirão do Guarani. O José do 0051, lembrando que agora o CSA pega o Figueirense, lá em Santa Catarina. Um abraço, José, sempre participando. Alô, Nardo e seus amigos exóticos, Boibuco do Esmeraldina. É o abraço do Nardo. Nardo, sossega! Alô, Veiga, está em Quelu, São Paulo, nos curtindo pelo aplicativo. Obrigado, viu, Veiga? O Carlos Matozinho está em Itatiba. Tá secando. Diz que vai ser 3-1 pro América. Mas a Lucila Jardiolina sempre participando. Diz que vai ser 2-0 Guarani. Trabalhos técnicos: Joelcio Cardoso, Sérgio Ricardo, Gil Kleber, Leandro Renato e Gilberto Sufi. Já o Em Dia com a Bola. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex.
Olha, Brasileiro da Série C de Cebola. Terminou em Goiânia, Vila Nova 0, Brusque 3. Esse é o grupo C, né? Agora são 2 grupos, 4 equipes cada, turno e retorno, 2 de cada sobem. O Ituano joga amanhã, lá em Recife, no Arruda contra o Santa Cruz. Olha, se o Ituano perder, o Ituano vai para 3º lugar, o Santa Cruz ultrapassa. E o Ituano, que já perdeu para o Santa Cruz em 2-1, vai ficar numa situação difícil. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá, deixa eu ver aqui quando tudo começou. Essa rodada começou em 2020, vai terminar agora, hein? Olha só que rodada longa. Na terça-feira, Avaí 0, CRB 1, Cruzeiro 0, Cuiabá 0. Na quarta, Juventude 2, Ponte 1. Tivemos hoje a vitória de virada do CSA, isso não foi bom para o Guarani. O Marcinho faz 1-0 Sampaio Correia, Iago empatou e o Rony fez 2-1, terminou assim. CSA 2, Sampaio Correia 1, acabou agora Oeste 2, Figueirense 1, mas Oeste continua em último, situação dificílima. E o Figueirense que perdeu, deixa eu ver, Figueirense... Ele é o primeiro fora da zona, continua. Aí o Náutico 35, Paraná 32, Botafogo 26, Oeste 23, cairiam hoje para a Série C. O Botafogo joga na segunda-feira em Curitiba contra o Paraná. Atenção, Ribeirão, hein? Situação dificílima do Botafogo, repito, penúltimo com 26. Vamos lá, nós teremos amanhã Chapecoense e Brasil de Pelotas às 16 horas, 18h15, Vitória e Operário. Na segunda-feira, além de Paraná e Botafogo, às 17 horas, no Durival de Brito, às 20 horas, termina a rodada com Confiança e Náutico lá em Batistão, em Aracaju, no Batistão. Lembrando que terça, dia 5 é derby no Brinco, 19 horas e 15 minutos. Em primeiro, Chapecoense com 62 vai jogar. Em segundo, América com 60. Em terceiro, Juventude 52. Em quarto, CSA 51. Em quinto, Cuiabá 51. Em sexto, Guarani 47 vai jogar. Em sétimo, a Ponte com 46. Em vencendo, o Guarani vai para 50 e fica aí a um pontinho do G4. Aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Quem sabe diz, ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom
vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Estamos no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas, do Facebook da Rádio Bandeirantes e também no Facebook da Band Mais TV e também no Band Multi. Você pode nos acompanhar também nos aplicativos. Tem o aplicativo próprio para sistema Android da Rádio Bandeirantes, ou então, se você tem iPhone, vai nos ouvir pelo Band Rádios. É um aplicativo onde tem todas as emissoras do grupo Bandeirantes de Rádio. Tem o logotipo azul da Rádio Bandeirantes. Você clica em cima dele e aparece São Paulo, Porto Alegre e Campinas. Clicou em cima do nome Campinas, pronto. Você já está ouvindo a Bandeirantes. Estamos em AM 1170 para Campinas, em AM 1270 para Ribeirão Preto. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27 para Gabriel Mesquita, 2 Cristóvão, 53 Didi, 34 Valber e 20 para Bidu. Meia dúzia Bruno Silva, 10 para Lucas Crispim, 91 Murilo Rangel, 17 Pablo, 32 Matheus Souza, 35 para Renanzinho, confirmando Guarani na Bandeirantes, Gabriel Mesquita, Cristóvão, Didi, Valber e Bidu. Bruno Silva, Crispim, Murilo Rangel, Pablo, Matheus Souza e Renanzinho. No banco, 12 Jefferson Paulino, 42 Tite, 31 para Vitor Ramon, 44 Matheus Luque, 36 Eliel, 5 David, 7 Lucas Abreu, 98 Rickson, 80 Arthur Rezende, 11 Giovanni, 9 Rafael Costa e 21 para Vagninho. É o América mordido do técnico Lisca, que já foi treinador do Guarani. Aliás, o goleiro é Matheus Cavicchioli, que também já jogou no Bugre 1. Daniel Borges 2, Messias 3, Anderson 4, Sávio 16, Zé Ricardo é 5, Juninho 8, Ademir 10, Felipe Augusto 7, Rodolfo 9 e Alê 11. Matheus Cavicchioli, Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio, Zé Ricardo, Juninho e Ademir, Felipe Augusto, Rodolfo e Alê. No banco, Ayrton 12, Lucas número 6, Sabino 13, Eduardo Burman, número 14, Léo Gomes é 15, Marcelo Toscano 17, Giovanni 18, Léo Passos 19, 20 para Neto Berola, 21 Calisson e 23 para Lohan. Arbitragem do jogo. Árbitro do jogo, o carioca Marcelo de Lima Henrique, assistente 1, Michael Correia e o número 2, CH Carlos Henrique Alves de Lima.
Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Partida duríssima. Jogo com possibilidades de ser um dos melhores do campeonato até agora. Tudo bem que tem a ressaca aí do Ano Novo, tem a ressaca do América, que foi eliminado na Copa do Brasil, mas eliminado como semifinalista. Fez uma baita de uma campanha. E o Guarani em alta, né? O Guarani jogando muita bola, o Guarani organizado, o Guarani conseguindo ter um padrão de jogo nas mãos do Felipe Conceição. Então isso, obviamente, vai fazer com que a gente tenha expectativa e ingredientes de sobra para imaginarmos aqui um grande jogo de bola. O América praticamente já subiu, mas tem tudo isso aí que foi falado pelo Edu, né? Ranking de Copa do Brasil, entra nas oitavas, o que é um grande ganho, grande ganho. Por que é grande ganho? Você entrando nas oitavas, você já passou 3 fases, já entra com cachê alto, já entra entre os melhores 16 da competição, tem pontuação no ranking e tem a questão do título também, que é difícil a vida do América para tirar esse título da equipe da Chapecoense. Mas vem com interesse o América, só que normalmente há uma depressona aí. Existe uma depressona porque o América imaginou que poderia reverter ou que poderia consolidar a sua participação na final da Copa do Brasil, que é só em fevereiro, depois de ter empatado em 1-1 com o Palmeiras dentro do Allianz Arena. Tem hino aí? Vamos lá. O Guarani tem alguns desfalques importantes, mas para mim é favorito. E para você, Gleger JG Zorzinho. Um abraço para você, Tigrão. Eu tava com saudade também. Olha, Tigrão, eu tava aqui, né, pensando e me veio à cabeça aquele jogo Guarani e Chapecoense. O que aconteceu? Ele tá mostrando ali agora a plataforma tática do Lisca. Qual será a estratégia? Olha lá. Qual será a estratégia? Aí eu estava citando aqui o jogo da Chapecoense, por quê? Porque o Guarani saiu, adiantou as suas linhas, foi para cima, né? Tentando, encurralando a Chapecoense no seu campo de defesa, fez 1-0, fez 2-0 e aí fez uma manutenção de resultado. Eu acho que eu faria isso. Eu acho que eu adiantaria as minhas linhas, iria para cima, não dando espaço, né? O América, querendo ou não, vem aí, teve um trauma aí, a eliminação na Copa do Brasil, e isso sempre gera uma desconfiança, sempre tem aquele lado, poxa vida, poderíamos, então os caras estão de ressaca, então por isso, primeiro tempo em cima, para tentar surpreender o bom time do América Mineiro. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começando o espetáculo. A saída de bola pertence ao time do América, está no centro do campo. Time do América é o adversário do Guarani, o Bugre todo de verde. Os dois times são verde, né? Ou verdes.
E o time do América, portanto, vem com seu segundo uniforme. Nós estamos verificando agora 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento das vítimas da Covid-19. E a bola vai rolar no estádio Branco de Ouro. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. É metal esfregando em metal, apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre! Sempre Guarani. O Bugre, neste primeiro tempo, ataca contra o gol dos portões de entrada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Anderson domina no campo de defesa, recua lá para dentro da pequena área. Matheus Cavicchioli bate, levanta ele perna direita, joga, isola para fora, para a linha lateral, cedendo de graça o arremesso lateral para o time do Guarani com Bidu. Autorizado pelo setor esquerdo, Bidu com os cabelos descoloridos. Ele gira em cima da marcação, toca na frente, se manda pela esquerda, vem Renanzinho, lançamento por dentro, chega, tira, afasta na entrada da grande área, Anderson tira, o time do Guarani retoma, vem Bruno Silva, soltando na esquerda para Bidu, volta para Bruno Silva, ele recua ainda mais, toca lá atrás para Valber também, com os cabelos totalmente descoloridos. O que é isso aí, ô Marquinhos? Eles combinaram pintar o cabelo, alguém comprou a tinta, comprou muito e esparramou para os demais? Tava em promoção, Batista, aí um passou pro outro. Domina pela esquerda no campo de ataque, vem embora Matheus Souza, bate, empurra, solta na lateral para Renanzinho, vem por dentro, pela meia esquerda, lançamento no campo de ataque, vem para a bola, partiu, Bidu, pé esquerdo, bateu cruzado, passa por toda a extensão. Houve um desvio no meio do caminho, portanto é arremesso lateral, é pela direita para o time do Guarani cobrar campo de ataque. Vem pela direita para fazer a cobrança de arremesso. Já tem imprensa Cristóvão para Crispim, recua para Crispim, ele sai do trânsito. Meteu o pé canhoto para fazer o passe por dentro. Vem na bola, bate de perna direita, lançou no campo de ataque, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Didi tocou nela, houve um desvio. Portanto é escanteio para o Guarani bater Marcos Luiz. Carioca, Marcelo de Lima Henrique apontou lance favorável à equipe do Guarani, ganha escanteio, Murilo Rangel. Murilo Rangel não tá com o cabelo pintado, né, Batista? É verdade, rapaz, eu observei realmente, o Murilo não pintou as cabeleiras. Vem pra bola Murilo Rangel, pé canhoto, levantou cruzado, passa por todo mundo e vai pra fora pela linha de fundo. É tiro de meta. Agora que eu observei é que ele não tem nenhum fio de cabelo na cabeça, não é isso? Eu fiquei imaginando aqui aquele comentarista da Palavra Fácil com o cabelo pintado desse jeito. Ficaria bom, né, Batista? Muito bom, excelente. Depois você pega, se for possível, né? Porque não está conseguindo comparecer no estádio para fazer a cobertura, entrevistar os jogadores, mas se for via assessoria de imprensa, dá. Então pega o nome da tinta para a gente passar para o Tigrão. Maravilha, combinado. Placar de 0-0, vem embora, escapa o time do Guarani. Lançamento no ataque, partiu Murilo Rangel, pé canhoto, uma bomba! Vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta pro América bater Marcos Luiz. E fez o correto Murilo Rangel, Batista, porque se ele faz o cruzamento, a bola não chegaria ali para o Matheus, atacante da equipe do Bugre. Optou pelo chute, perna esquerda, ela passou com perigo, foi embora, tiro de meta 0-0. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos
os melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Comecinho da partida, placar de 0-0. Domina ali, ele gira, toca no peito, o árbitro marcou a saída lateral. Protesta o Alê, protesta também o Lisca doido. E arremesso lateral no campo de defesa pela direita. O árbitro vai conversar com o Alê. Chama as falas o camisa número 2 do time mineiro. E marca a saída de bola pela direita. Vem Cristóvão para fazer a reposição. Recua para Valber, toca lá dentro da grande área para Gabriel Mesquita. Sai jogando perigosamente pela esquerda. Lançamento de Didi por dentro. Escapa, vem no jogo o time do Guarani saindo no campo de defesa. Placar de 0-0. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, Crispim tocou pela direita, o cruzamento na área, na defesa, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo. Matheus Souza cruzou na área, desvia, a bola foi embora, para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Pablo, Lucas Crispim e Matheus Souza. O último tentando ali o cruzamento. Corte da zaga. Escanteio para o Guarani. O Murilo Rangel vai bater. Murilo Rangel, 5 minutos, primeiro tempo. Levantou na área. Subiu lá atrás de cabeça. Messias para afastar. A bola caiu dentro do círculo central. Vai começar todo o jogo do Guarani. Outra vez no campo de defesa com Gabriel Mesquita. Para Bidu na frente no campo de ataque para Renanzinho. Guarani vem em bloco, vem para o campo de ataque apenas com 3 homens lá atrás. Domina pela direita, vem Valber. Carrega na perna direita para fazer o passe, rolando para Cristóvão por dentro, pela meia. 0-0. Parte o Pablo, vai para a ponta, encontra a marcação, a bola vai embora para fora, para a linha lateral, e arremesso pela direita, campo de ataque, arremesso para o Guarani. Placar do jogo, Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Brinco de ouro da Princesa, Guarani 0, América 0, Edu. Olha, hoje no Rei Pelé de virada, hein? CSA 2, Sampaio Correia 1. Gente, muito obrigado pelo carinho, tô dando conta aqui de tanta mensagem. Descarregando um pouquinho assim, Sérgio do Colina diz que vai ser 1-0. Alô, Sérgio, segura. Do Bugrindo do Centro, 3-1 hoje. Ele está com a esposa Mari e a filha Duda. Gustavo Martinelli diz que vai ser 1-0. Fábio Irata, alô, Fábio. Rogério de Hortolândia está em Rubinéia. Disse que vai ser 2-0. Rubinéia, terra de Luizão. Vem embora o time do Guarani, Renanzinho levou para a linha de fundo, cortou em cima da marcação, Daniel Borges para tirar, a bola voltou, levantamento, Bidu cruzou na área, vem na bola Pablo, peito, pé direito, bateu pro gol, Matheus Cavicchioli. Pablo matou no peito, mas aí o chute não saiu forte e o Cavicchioli pegou firme, sem rebote. Ele bateu com o lado de fora do pé, Batista, tentando dar uma rosca na bola, só que fraquinho, né? Aí o Matheus Cavicchioli praticou a defesa. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Rodolfo domina, levou para o fundo, pé canhoto, bateu cruzado. Chega, faz o corte, tira lá atrás. Mandou Cristóvão pela linha de fundo em escanteio para o América bater, é pela esquerda, Marcos Luiz. E a bronca foi agora exatamente do Bruno Silva. Escanteio, Sávio vai bater. Sávio cobrou, tocou, pegou de volta, levou o árbitro, não tá valendo nada, hein? O Bandeira marcou impedimento no ataque, foi exatamente quando a bola foi devolvida. E aí o Bandeira subiu o instrumento marcando impedimento no ataque do América. Era o Rodolfo, né, Batista? Estava na posição irregular, atacante do América. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Time do Guarani domina o campo de defesa, sai tocando a bola lá atrás. Bruno Silva levanta de perna direita na inversão de jogo lá pelo setor esquerdo do campo de ataque para Murilo Rangel. Ele enrosca um pouco, a bola toca numa perna e na outra, mas conseguiu lateralizar a jogada para Bidu. Chega Daniel Borges, tira Bidu. Cobra arremesso lateral, vem embora o time do Guarani. Bruno Silva levanta da esquerda para a direita, a bola de uma extremidade a outra para Cristóvão. Levou para dentro da grande área, em cima da marcação, tira. Sai
Sávio para afastar e arremesso lateral. Crispim tem pressa, cobra, toca atrás pela direita, vem para Bruno Silva na frente pela direita. Escapa, vai para a bola, tentou a passagem em cima da marcação, ajeitou, Matheus Souza, a bola voltou, Bruno Silva, lançamento, a bola vai para fora, para a linha lateral, saiu em arremesso para o América no campo de defesa. Luitex. Tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Arremesso lateral para o Guarani. Cristóvão para Pablo, voltou para Cristóvão, chega a marcação, a bola escapou para a lateral, bandeira marcou arremesso para o América. Crispim protesta dizendo que não. O último toque foi do jogador americano. A bola para a linha lateral, o América vem para a cobrança de arremesso. E o craque do jogo em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar no jantar da Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca. Muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina. 10 minutos passados, primeiro tempo. Renanzinho para Bruno Rangel, para Renanzinho. Soltando pelo setor esquerdo, vem para a bola, tentando a passagem. Murilo Rangel faz o passe da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Para Crispim, pé direito, cruzou na área. Subiu, toque de cabeça. Cristóvão subiu lá atrás. Matheus Cavicchioli pega firme, sem rebote, Marcos Luiz. E ele é bom goleiro, Batista. O torcedor do Guarani até agora não entendeu porque o Matheus Cavicchioli não ficou no bugre. Olha o América. América vem com Sávio, faz o passe por dentro, Juninho tentou a passagem, lançou para dentro da grande área, na esticada de bola para Felipe Augusto, ele comete a falta. Cristóvão caído, o árbitro observou, marcou falta lá atrás no campo de defesa para o Guarani bater. Mas antes tinha acontecido ali, Batista, a falta do Pablo. Ele deu a lei da vantagem, o Felipe Augusto não aproveitou e marcou a falta agora para o Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, brinco de ouro da Princesa, Guarani 0. América também 0, daqui a pouco eu sigo com o giro do placar, porque o América tem falta perigosa. Vamos ver quem é que vem. Sávio posicionado, Rodolfo também. Vai para a bola, Daniel Borges passou pela bola, Rodolfo, pé direito, bateu, tocou na barreira. Tira Valber, levantou na área, chega Bidu para tirar. Caiu reboteada na segunda bola, aparecendo pela direita, Zé Ricardo recua. Ele que joga com o rabo de cavalo. Toca a bola atrás pela direita, Matheus Cavicchioli, levanta de perto, direita, bola no campo de ataque, vem no peito, Naldi Valber, ele mata no peito, jogada de futebol, já joga de lado, pela esquerda, vem Didi, recua, chamou Matheus Cavicchioli, enfiou o pé canhoto, levanta no campo de ataque, mas erra o passe, vem Zé Ricardo, girou em cima do próprio eixo, conseguiu fazer o passe, entregando para Sávio, ele gira, toca atrás, recua, vem pela direita, Messias, bate de perto da direita, levantou na bola aberta, na ponta, no campo de ataque, vai pra lá, Ale, pé direito, cruzou na área, chegou o Valber, tirou, a bola voltou, cruzamento na área, vem pra bola, Ale dominou, virou, pé direito, bateu, espalma, Gabriel Mesquita, Ale dominou na entrada da área, pé direito, bateu cruzado, foi buscar Gabriel Mesquita, boa defesa, tirou, mandou pra fora pela linha de fundo, em escanteio pro América bater. Mas foi uma bela defesa do Gabriel Mesquita, segurando aquele que seria o primeiro gol do América. Escanteio, Batista. Escanteio cobrado, subiu, toque de cabeça, a bola viajou, o toque entrou, Rodolfo, é gol! 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 social e cultural. Na marca de 14
15 minutos passados, primeiro tempo. Bola parada. Cruzamento na cobrança de escanteio. A bola foi levantada na área. Houve um toque de cabeça no primeiro pau. A jogada ensaiada. E aí Rodolfo apareceu para tocar nela. Mandou para o fundo do gol. Resta saber a posição do Rodolfo. Se estava em posição legal. O Bandeira nada marcou. O árbitro confirmou. E apontou o centro do campo. É o gol do América. Rodolfo, camisa 9. América 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Primeiro que houve falha na marcação no primeiro pau, né, Batista? O Bruno Silva tinha que dar o combate ali. E o Valber deixou também o Rodolfo livre de marcação. Experiente atacante do América. O Gabriel Mesquita foi enganado pelo primeiro toque no primeiro pau. E o Rodolfo estufou a rede. 1-0 pro América. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafemorais.com.br. Daqui a pouco vamos ouvir os nossos comentaristas se o gol foi legal ou não, mas o Bandeira confirmou, o árbitro confirmou. E o gol, portanto, é do América. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. E vem na bola, Sávio dominou, tentou entrar na área, voltou Felipe Augusto, bateu prensada em cima da marcação, voltou com Sávio, para Alê, para Sávio, dominou, recolheu na perna esquerda, voltou para Alê, ele recua para dentro do círculo central, Messias carrega na perna direita, faz o passe em profundidade, manda torto e manda para fora pela linha de fundo. Conferindo a placar do jogo, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, América 1, Edu. Olha, com essa placar parcial, a América vai à liderança com 63 e o Guarani congela na sexta colocação, 47. O Alex no Cambuí, muito obrigado. O Nilson de Souzas, o Toninho Correia, cinegrafista, lembrando exatamente desse Rodolfo. Ele mandou uma mensagem antes de começar a partida, lembrando do Rodolfo e tal, e o Rodolfo acabou fazendo aí 1-0. O Acácio lá de Valinhos, muito obrigado. O Cleiton também de Valinhos. O Fabrício de Chicago, muito obrigado, Fabrício. Alô, Chicago. Jonas de Jesus, o placar dele aqui já não vinga. O Dorival do Tropical, da cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. O Nilton Santos, abraço, Nilton. Muito obrigado, rapaziada. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Primeiro, Tigrão, esse lance aí do gol, né? Um cruzamento de escanteio. O Alê subiu, tocou de cabeça. E aí quem apareceu desviando foi o Rodolfo, meteu pra rede. Pra você foi lance legal ou não, hein, Tigrão? Gol absolutamente legal, Bidu dava condição. E pra você, Gleger Zorzin, esse lance aí, hein, Gleger? Tava legal, o jogador que marcou o gol? Absolutamente legal, Bidu dava condição. Erro na marcação do Guarani, Batista. E pra você, Tigrão, o jogo até aqui, placar de 1-0, Guarani perdendo em casa. Até o momento do gol só um time tinha jogado. Esse time era o Guarani. Marcação adiantada, dificultando a saída de bola do América. Já tinha levado a bola para o fundo naquele lado esquerdo que a gente falava lá por 3 oportunidades. E o América não tinha chegado ainda. Lento, meio esquisitão. Aí saiu o escanteio. E no escanteio, falha total de marcação. Me pareceu uma jogada ensaiada do Lisca. Uma bola metida no primeiro pau, mas aberta, não é bem no primeiro pau, praticamente no bico da pequena área. Com relação ao ponto onde saiu o cruzamento, primeiro pau, sim. Primeiro bico da pequena área, a cabeçada para trás. E aí o Rodolfo é artilheiro, é um cara finalizador. O Gabriel Mesquita foi traído pela trajetória da bola. Acho que não falhou não, mas ele tenta cortar a trajetória quando ela passa aí praticamente sem goleiro. Bota pra rede o Rodolfo. O Guarani era melhor, mas o América é um time letal. É um time de muita qualidade, muito entrosado. E se chegar 3, 4 vezes, uma ele mete na rede. E é um time que sofre pouquíssimos gols. E só reafirmando, legal o gol. Rodolfo vem de trás, Bidu dá condição, todo mundo reclama, todo mundo querendo funcionar como Bandeira na defesa do Guarani, erguendo o braço, mas o gol legal.
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Vai embora Bedu, domina o time do Guarani pela esquerda, recuando para Bruno Silva. Abriu para Renanzinho, recolheu o pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira Anderson. Cirúrgica Popular. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999-47-1980. A Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Detalhe no ar. Juizão tá com uma bela manta de panceta amarrada na cintura. E atenção, segunda-feira, programa especial de Derby. Derby na terça-feira, Brinco de Ouro, 19h15. E na segunda-feira, das 17 até as 21 horas, programa especial de Derby aqui na Rádio Bandeirantes. E na quarta-feira, depois do Derby, tem a live do Derby em todas as plataformas digitais, nos sites. Também você vai acompanhar nas plataformas do Facebook, também no YouTube, a live do Derby, das 19h30 até as 22h30. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Vem pra bola, domina, partiu, vai pra bola, Bidu, pé canhoto, bateu, vai embora, pra fora, pela linha de fundo. Foi levando, fragilizou a marcação, o time do América, e o Bidu não fez o passe, experimentou, bateu do meio da rua, tentou dali não deu. É tiro de meta para o América bater. E quem estava ali tentando dar o combate, Batista, era Anderson, zagueiro do América. Para quem não se lembra, o Anderson já jogou no Guarani e foi comandado pelo Lisca aqui no Bugre. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Gleger Zorzin, placar de 1-0. O time do Guarani está perdendo, o placar é justo, Gleger. Olha, Batista, o Guarani manda no jogo, né? Nesse momento tem 71% de posse de bola, 4 finalizações a gol. Agora, o que não pode é você tomar um gol de bola parada como o Guarani tomou, né? Erro na marcação, ao meu ver aqui, o Didi era o homem que tinha que ter cortado essa bola do primeiro pau, porque quando tem o desvio no primeiro pau, aí fica difícil pro goleiro, né? Então, aí, pra mim, erro do Didi. E olha o Gabriel Mesquita aí, Batista. Lançamento na área, chegou Felipe Augusto, tocou de cabeça, Gabriel Mesquita. Ele grita dizendo que foi tocado pelo Rodolfo. Caiu Gabriel Mesquita e o árbitro marcou a falta no Gabriel Mesquita. Mas ele fez a falta sim, o Rodolfo, né, Batista? É esperto, é malandro, é atacante. Cometeu a falta no Gabriel Mesquita, 1-0 América. Seguindo o Gleger. Eu não sei se foi eu acho que o Valber que deu uma trombada ali, o Rodolfo empurra, claro, pra mim também foi falta. Então, Batista, o que não pode é o Guarani vacilar da forma que vacilou, tá mandando no jogo, tem maior posse de bola, né, tá adiantando as suas linhas. Agora, tomar um gol de bola parada aí fica ruim, agora precisa se organizar novamente e continuar da mesma forma, porque o Guarani nesse momento, até o momento, conseguiu criar as maiores oportunidades de gol. Então, se mantiver esse nível, com certeza pode chegar ao gol de empate. Tomar gol de bola parada vai tomar, porque 70% dos gols em média saem de bola parada. Agora, é preciso ter o time correto, né? A capacidade de pensar um sistema antes de surgir a necessidade. Porque esse Ale, que é número 11, flutua. E vem pra bola, partiu, vem pra bola, Rodolfo rolou por dentro, escapou, Ale tentou passe, chega Cristóvão pra afastar, tira, recolhe, vem pro contragolpe, domina pra fazer o passe, lançou na lateral pela direita, pra Pablo lançou na frente pela direita, se manda, bateu Souza, tentou o cruzamento em cima da marcação, tira, Zé Ricardo, empurra um pouco mais à frente pela esquerda, vem Felipe Augusto tentando levar Crispim na marcação.
Então esse Ale, ele flutua, a hora tá na esquerda, a hora vai lá para a direita. E quando era cobrança de escanteio, era ele que estava lá no bico direito da pequena área para meter a bola de cabeça. Típica jogada manjada e ensaiada. Todo treinador faz esse tipo de jogada. E aí, se não tem o time correto para fazer a marcação, né? Jogador mais alto normalmente é o centroavante que está ali dentro da grande área para marcar esse tipo de jogada. O problema é que o Guarani joga sem centroavante. Está jogando com 2 homens na frente flutuando, Matheus Souza e Renanzinho. E o Rafa Costa está no banco. Vem embora o time do Guarani no campo de ataque. Matheus Souza pela esquerda, bola curta. Bruno Silva perdeu a bola, vem por baixo, Didi na carrinhada. Conseguiu, tirou, tocou e na sequência o árbitro marcou a falta em Matheus Souza. É ali, próximo do círculo central, no campo avançado, tem pressa, o time do Guarani cobra. Partiu o Crispim, vem pela direita, abriu para Pablo. Dominou no fundo, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, Messias, preciso, tira. Bidu aparou, pé canhoto, levantou, subiu, toque de cabeça, vai embora. Matheus Souza enfiou a testa na bola, ela passou lambendo o travessão. Foi embora para fora pela linha de fundo, quase empatou o jogo. É tiro de meta para o América bater. E você viu o detalhe, Batista? Os jogadores da base, no primeiro momento foi o Pablo que fez o cruzamento, ela viajou. E do outro lado, quem cruzou foi o Bidu para o cabeceio do Matheus Souza. Ela passou com perigo, foi embora, tiro de meta. Matheus Cavicchioli vai bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro em Campinas, Guarani 0, América Mineiro 1. Amanhã, em 4 da tarde, Chapecoense, Brasil de Pelotas, de Belo Horizonte, Gabriel, Vilma e Carol, de São Paulo, Marcos André e Arlete. O Gamaliel Costa tá com a esposa Elisângela, a filha Liriele e a sogra Raide, hein? Deve ser isso, H-I-D-E, deve ser I-D, é I-D, né? I-D ou Raide. Mas é a sogra, hein? Respeito com o Enem Gamaliel. O Tacílio de Indaiatuba, o João de Sumaré, o Ivan Felipe Gervasoni do Jardim Garcia e o Paulo Guimarães de Santa Fé do Sul, em São Paulo. Vai mandando aí a sua mensagem, 971021493, 971021493. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Guarani com 67% de posse de bola e perdendo o jogo. O Renato Gaúcho, né, ô Tigrão? Acho que foi você que me mostrou o vídeo do Renato Gaúcho dando a explicação da questão da posse de bola. Posse de bola é igual o amigo do Renato Gaúcho, né? É, a posse de bola improdutiva é igual o cara que cantor de restaurante, canta para outro comer. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para... E vem o time do Guarani, entrou na área, Pablo entrou tocando, Murilo Rangel cometeu a falta. O árbitro parou, marcou a falta em cima do Juninho. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Batista. Oi! Manda um abraço aí pro Lucas Bedon, tá voltando de Santa Catarina, foi passar o ano novo e tá curtindo a Bandeirantes na estrada. Mandou até a foto aqui, Batistão. Opa, Lucas Bedon, grande abraço pra você. Muito obrigado pela audiência, tá aí o Lucas Bedon, tô vendo aqui a foto, né, tá
realmente na estrada está curtindo o som. Domina, vem Crispim, o time do Guarani ataca, vem por dentro, fazendo passe para Bruno Silva. Lançou no ataque para Cristóvão, abriu para Pablo na lateral. Ele tenta tabelar com a canela do adversário, deu certo, levou para dentro. Rodolfo na marcação, tira para Zé Ricardo, fazendo passe para Juninho, tentou passe, errou. Chega, tira, afasta lá atrás, vem Bidu, domina o time do Guarani, vem para o contra-golpe com Murilo Rangel. Ele passa o pé, canhoto em cima da bola, quase perdeu, mas deu certo, soltou para Renanzinho. Sai da ponta, se enfia pela meia, vem por dentro para Pablo. Recolheu, preparou o passe para Crispim. Por elevação, mandou no fundo do campo, penetrou, vai para lá. Renanzinho tentou o cruzamento, fecha a porta o zagueiro. Tocou na defesa, saiu, é escanteio para o Guarani bater. E o Sávio, hein, Batista? Estava ali na disputa de bola, jogador que atua como lateral. Ele acabou tocando por último na bola, ganha escanteio a equipe do Guarani. É o Murilo Rangel que está chegando para a cobrança. Murilo Rangel vem para a bola para fazer a cobrança. Escanteio autorizado. Partiu, pé canhoto, levantou na área. Subiu lá atrás, Matheus Cavicchioli pega firme. Alô, Lucas Bedon, tá curtindo o som da Bandeirantes e o pai dele também, Luiz Bedon, da BM Brasil Veículos, parceiro comercial da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, muito obrigado. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, placar de 1-0, Guarani perdendo o jogo. E aí, Tigrão? E aí que engraçado, né, rapaz? O América não joga absolutamente nada, erra passes, é um time lento, é um time que sai muito lentamente de trás e chega com essa bola até o meio-campo e aí devolve infantilmente a posse de bola para o Guarani. Foi um único lance, um vacilo, uma desatenção e o América fez o seu gol. Mas tá diferentão o América. Anote aí. Jogo para virar, hein? Olha lá, outro passe errado do América. Dá para virar, hein? O Guarani leva a bola no fundo com muita qualidade, tanto na esquerda quanto na direita. Toda hora a bola triscando ali a linha de pequena área. Dá para virar esse jogo aí. O América... tá diferentão, hein? Bidu domina no campo de defesa, ele recua para Didi, centraliza a jogada, vem por dentro com Bruno Silva, recua na zaga, na entrada da grande área, vem Valber, ele gira em cima da marcação, toca pela direita, Cristóvão vem saindo lá de trás, escapa bem da marcação, levando na perna direita em cima de Ademir. Ademir não luziu até aqui, ele que é o craque, artilheiro desse time do América. Didi toca na bola, solta o jogo, vem por dentro, escapa o time do Guarani no campo de defesa. Bruno Silva recua, joga lá dentro da grande área. Gabriel Mesquita sai dominando, faz o lançamento agora mais espichado no campo de ataque. Vem Sávio para afastar, tira. A bola volta, sobra pelo setor esquerdo. Sávio toca e erra. Vem pela direita, Matheus Souza domina para o time do Guarani. Entregando para Murilo Rangel. Virou para Renanzinho, vem pela meia esquerda, se manda no campo de ataque, soltou para Bidu. Bidu rola atrás, vem para Murilo Rangel, por dentro para Bruno Silva. Levantou na entrada da área, Sávio chega para tirar, voltando a bola para Valber, domina, centraliza, vem por dentro, Bruno Silva tocando pela meia direita para Crispim, ajeita na perna direita, passe feito na entrada da área para Cristóvão, voltou, Crispim, pé direito, cruzou na área, Messias, chega, tira de cabeça, vem Ale, ele tira e toca na frente para Juninho, se manda, ultrapassa a linha na metade do campo, vem embora, bate de perna esquerda, lança o jogo de uma extremidade a outra, se manda no campo de ataque, vem embora, escapou, Rodolfo lançou pela direita, se manda Juninho, abriu Daniel Borges, pé direito, cruzou na área, Valber chega e tira, solta o jogo para Murilo Rangel, dentro do círculo central, ele domina, entregando para Crispim, virando lá pelo setor esquerdo do campo de ataque, Renanzinho se manda, vem para a bola, solta na frente para Bidu, encara a marcação, Messias joga as pernas por baixo, tira
Mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso 33, primeiro tempo, 1-0 América. Bidu tem pressa para Matheus Souza, outra vez para Bidu, rola atrás para Renanzinho, encara a marcação, tocou de volta para Bidu. Bidu domina, lançou na frente para Matheus Souza, cruzou na área para Murilo Rangel, girou, voltou na entrada da grande área, vem para Renanzinho pela esquerda, Bidu, pé canhoto, bateu cruzado, em cima da marcação, tira Zé Ricardo para fora pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani bater. Foi inteligente o Bidu, Batista, porque ele não tinha ângulo ali para fazer o cruzamento. Chutou contra o corpo do adversário, ganha escanteio a equipe do Guarani. O capitão Lucas Crispim vai bater. 34, primeiro tempo, 1-0 para o América. Vai perdendo o jogo, o time do Guarani tem escanteio para ser cobrado. Partiu Crispim, pé direito, levantou, força demais na perna direita. Ela cruza toda a extensão da área e vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para o Coelho bater. Alguma vez você já colocou força demais na perna direita, Batista? Sim, coloquei muita força e aí o negócio também aconteceu. Isso aí saiu lá do outro lado. Entendi. Luitex, o que você precisa em máquinas e ferramentas são máquinas de mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Gleger Zorzin, 34, quase 35 tempo. Passe, o Guarani perde em Gleger. Batista está perdendo, mas tem o domínio do jogo, né? Precisa caprichar um pouco mais nas bolas paradas. Não acertou um cruzamento de escanteio ainda. Cristóvão precisa aparecer um pouco mais ao ataque. O lado de lá com o Bidu tá muito bom, o lado esquerdo. Agora com o Cristóvão precisa aparecer um pouco mais, dar a opção ali pro Crispim e pro Pablo, para você ter essa alternância de ambos os lados. Guarani tem tudo para empatar e virar o jogo, Batistão. E o craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco, tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, em Souzas. Alô Emílio, alô Rafael, alô Matheus, um grande abraço. Eles que comandam a Churrascaria Sulina. No campo de defesa vem dominando o Valber. Ele bate de perna direita, rola para a lateral. Vem Cristóvão na frente para Crispim. Volta para buscar o serviço no campo de defesa. O Guarani toca a bola, mas de forma improdutiva, porque o América não vai. Guarani tenta atrair, mas o América não vai. Bola com Valber. Agora chega Felipe Augusto. Bola pela esquerda. Didi toca na lateral. Saindo lá. Vem Bidu. Domina. Vai para cima da marcação. Tenta o passe. Deu certo. Bateu no antagonista. Voltou com Bruno Silva na frente para Matheus Souza, para Renanzinho, dominou na lateral da grande área, entortou a marcação, bateu cruzado, desvia, a bola vai embora para fora. Pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater, Marcos Luiz. Antes do início do jogo, o Tigrão chamou a atenção desse Messias aí, zagueiro do América. Como joga o moço, hein, Batista? O último atleta a tocar na bola. Escanteio do outro lado, Murilo Rangel. Murilo Rangel, 37, cobra o escanteio, pé canhoto, levantou na área, passa por toda a extensão da grande área. Pablo, a para do outro lado, dominou, rolou para Cristóvão, bate de perna direita, centralizando, vem no corredor, escapa Bidu, ele gira, marcação de Juninho, dá o bote, é obrigado a recuar, ele não conseguiu achar o espaço para passar, recua para a entrada da grande área, fazendo mais simples, lá atrás Gabriel Mesquita sai jogando com os pés, com o Didi, jogando na frente, entrega o jogo, vem na bola, domina no campo de defesa, Bruno Silva faz o passe lateral para Pablo, ele domina, toca o jogo na frente pela meia direita, se manda Crispim, lateral da grande área, parou em cima da marcação, ensaiou a finta, levou o pé direito, bateu cruzado, travado, Anderson joga as pernas, tira, joga para fora pela linha de fundo, se irrita com os companheiros,
É escanteio pro Guarani bater. E o próprio Crispim também ficou irritado, Batista, porque ele fez o drible correto e no momento do cruzamento o Anderson tocou por último. Crispim cobra. Escanteio, Crispim, pé direito, levantou na área, subiu ali de cabeça, ele é bem alto, tira, joga pra fora, pra linha lateral. E arremesso pela direita, vem pra bola pra fazer a cobrança, Crispim. Abdicou da função, deixando-a pra Cristóvão. Para Pablo volta no Cristóvão, agora toca no Crispim, ele recua, joga ali na entrada do círculo central, vem para Didi, soltando para Valber do campo de ataque, entregando para Bruno Silva, tenta o passe centralizado, errou ali, tá muito congestionado, tira, afasta lá atrás, Daniel Borges tenta o passe comprido na ponta canhota, errou, o passe era para Ademir, ele não conseguiu dominar, saiu, é cobrança de arremesso no campo de defesa, sai jogando lá atrás o time do Guarani, Didi para Bidu, na frente para Bruno Silva, ele domina bem para fazer passe, vem fazendo a parede, Renanzinho por dentro para Matheus Souza, abriu pela lateral para Pablo, pé direito, cruzou, Crispim, pé direito, bateu, pega! Matheus Cavicchioli bateu por baixo, bateu rente à grama, o Crispim, ela veio rasteirinha. Matheus Cavicchioli pegou firme, sem rebote. O local que ele queria que a bola entrasse estava correto, Batista, porém muito fraquinho, né? Deu tempo pro Matheus Cavicchioli fazer a defesa. Olha o Guarani. Crispim domina dentro do círculo central, vai ingressando no campo inimigo, abriu o jogo lá pela ponta direita, Pablo, recolhe, partiu pela meia direita, faz o passe, devolvendo para Crispim, dominou, rolou para Pablo, para Bruno Silva, toca a bola, o time do Guarani no campo avançado no último terço, vem Murilo Rangel dominando, recuou para Bidu, meteu o pé canhoto, abriu, bola longa na ponta pela direita, Matheus Souza, partiu, vai em cima da defesa do América, rola para a lateral da grande área, vai para o fundo, tentou cruzamento, demorou demais para cruzar, chegou lá atrás ali para tirar, afasta o time do Guarani, vem com Bruno Silva, vem firme em Zé Ricardo. Lançamento de Rodolfo lá no campo de ataque para ninguém. Gabriel Mesquita saiu para dominar. Saiu jogando com os pés do campo de defesa. Rola na frente pelo lado esquerdo para Bidu. Bidu na lateral para Murilo Rangel. Dá um tapa de perna direita. Vem por dentro. Lançamento de Renanzinho para Murilo Rangel. Voltou para Renanzinho. Para Murilo Rangel. Lançou no bico direito da grande área para Crispim. Pé direito. Cruzou para Renanzinho. De cabeça para o gol. Matheus Cavicchioli. Em 2 tempos. Pega em definitivo Marcos Luiz. Mas fez o certinho o Renanzinho, Batista, porque dali o certo era realmente para chamar o Matheus, o atacante, companheiro da base, para o chute. Aí houve a defesa do Matheus Cavicchioli. Finalzinho no primeiro tempo, 1-0 América. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar. Pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 41, placar de 1-0. Guarani consegue, na sua opinião, ainda empatar no primeiro tempo, Tigrão? Tem tudo para conseguir, manda no jogo. Manda no jogo o América, pernas pesadas, hein? Erra passes, achou um gol aí, né? Jogada bem executada, também contou com a colaboração da zaga do Guarani, mas não é aquele América impetuoso, não, que a gente viu aí ao longo de todo o campeonato. Achou o gol. Pode empatar sim. E vem Rodolfo, dominou, partiu, lançou na área, Felipe Augusto bateu e defendeu Gabriel Mesquita. A bola voltou, o América ali, perto à esquerda, vai pra bola, bateu Felipe Augusto, pega Gabriel Mesquita. Que jogada, uma bola enfiada na área, Felipe Augusto enfiou uma pancada violenta, esquentou o peito de Gabriel Mesquita, e na sequência uma outra jogada por pouco, por muito pouco, o América não faz o segundo, Marquinhos. E o Gabriel Mesquita sentiu essa pancada no peito, Batista, porque levou a mão ali, pediu um pouquinho de tempo para o árbitro, mas que pancada, hein? Bela jogada novamente do América e boa defesa do Gabriel Mesquita. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular.
Olha, uma pancada violenta. O Gabriel Mesquita segurou no peito, a bola bateu, quase caiu o número das costas dele. E aí, Glenger Zorzinho, você que foi um dos grandes goleiros desse país, você já tomou uma bolada dessa no peito? Ah, várias, né, Batista? Mas ele tem muita sabedoria nesses lances, né? Ele sai, usa toda a sua envergadura. Segunda, ótima defesa do Gabriel Mesquita. Aquele lance que originou o escanteio, que acabou saindo o gol do América. Ele fez uma defesa impressionante no chão, dificílima, fazendo o movimento correto. Muito técnico esse goleiro do Guarani, Batistão. Zé Ricardo faz o lançamento de bola lá pela ponta canhota para Felipe Augusto. Encara a marcação de Cristóvão na lateral da grande área. Pé canhoto, cruzou na área. O movimento de corpo. Subiu o Alê, tocou para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater. Ele tentou deslocar, né, Batista? Ali na jogada, na inclinação do corpo, o goleiro Gabriel Mesquita. Não levou sorte. Quem levou foi o Gabriel. 1-0 América. O craque do jogo em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina. Tem coisa que é legal, hein? Ah, bom. Tem coisa que é super legal, hein? Mas pensei que tivesse esquecido. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo pra você. Pelo melhor preço, é muito mais economia. Em cada compra, acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 45, tempo regulamentar esgotado. Vamos para o additional time. 2 minutos serão acrescidos. Domina Ademir, partiu lá pela lateral do campo, tenta enganar a marcação. Renanzinho deu nele, hein? Falou, aqui não, aqui vai querer fazer o quê? Aqui deu uma rasteira, um rabo de arraia. O Ademir caiu, é falta para o América bater. Lá no torneio da Cana tinha esse tipo de jogada também, Batista? Tinha mais esse tipo de jogada do que qualquer outro. Falta cobrada, a bola levantada na área. Subiu Cristóvão de cabeça, afasta, tira, a bola volta pela direita. Vem Pablo para fazer passe para Crispim, ele bate, ele perto à direita. Levanta no campo avançado, chega Messias e comete a falta. Falta em Matheus Souza, falta pouco além da linha demarcatória da metade do campo, ali à frente do círculo central. A falta do Messias que não alivia, cobra a falta. Vem Crispim, domina, abre o jogo para Murilo Rangel. Agora pela ponta direita. Ele escapa da marcação. Sáfio vai nele, pé direito. Rangel levantou na área. Força demais. Vem Daniel Borges. E daí o Renanzinho vem por trás e comete a falta. Era tudo. Tudo que o América, o Daniel Borges queria. Pois não, Tigrão? Olha, o menino aí que tá jogando centralizado tá sumidão, né? Tô falando exatamente... o centroavante improvisado aí da equipe do Guarani, o Matheus Souza. Eu acho que pode voltar diferente o Guarani para ganhar um pouquinho mais de contundência, porque a bola tá passando toda hora ali na linha de pequena área, na linha de marca de pênalti, e não está aparecendo um pé para botar essa bola para dentro. E lembrando aqui, eu olhei aqui a camisa 21, sabe qual que é o nome do cara ou não? Qual? Vagninho. Esse é o cara apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Rodolfo marcou o América 1, Guarani 0 e vem aí um intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Olha, por falar em alô, eu vou dar um alô aqui pro rapaziada que mandou aqui o WhatsApp, já falou o nominho aqui, ó, anotei aqui, tá, gente? Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, 1-0 América. Oi, Marcos Luiz. Legal, Edu. Os jogadores estão deixando o gramado. Claro que o técnico Felipe Conceição vai passar todas as instruções para que o Guarani volte diferente, como chamou a atenção o próprio Tigrão e também o Gleger, em relação ao que apresentou a equipe do Guarani neste primeiro tempo. O Guarani teve uma superioridade, principalmente no momento em que segurou a bola com os pés, em relação ao América.
E os jogadores do América comemoram porque o resultado fora de casa é sempre interessante e o técnico Lisca também. Comemorou bastante, vibrou. E agora fala o Rodolfo, jogador do América não, é o Rodolfo, o jogador do América vai falar na Bandeirantes. Mas num jogo que os dois estão pensando lá em cima, ver que a gente tem que acertar no segundo tempo para tentar matar o jogo, tomar cuidado que tá um jogo perigoso, a equipe deles chegam bem também no ataque, ver o que o Lisca tem para falar para voltar no segundo tempo melhor. É o que disse o Rodolfo, né? O Guarani chega bem, só não consegue concluir as jogadas. E o Lucas Crispim vai falar também deste primeiro tempo, onde o Guarani vai perdendo por 1-0, jogador e capitão da equipe nesse placar momentâneo no Estádio Brinco de Ouro. Desde o começo do jogo, essa intensidade, buscar o gol o tempo inteiro. Estávamos melhor, né, no jogo, até que na hora que eles fizeram o gol, mas agora é ter a cabeça no lugar, esfriar a cabeça para voltar no segundo tempo, primeiro empatar, para depois conseguir a vitória. Cabeça no lugar é o que está pedindo Lucas Crispim. Edu Pinheiro. O Crispim comemora aí, completa 2 anos de Guarani, viu, gente? Hoje 65 jogos. Jorginho, vamos lá. 1-0 América, quem ficou mais com a bola foi o Guarani, mas quem marcou foi o América. E um detalhe, defesas mesmo. O Gabriel Mesquita fez 2 e o Matheus Cavicchioli não fez nenhuma, hein, Zorzinho? É verdade, Edu. Eu queria passar alguns números aí pro torcedor entender. Olha, o Guarani terminou o primeiro tempo com 73% de posse de bola, trocou 332 passes, com a precisão de acerto de 88%. E olha o América. 27% de posse de bola, trocou apenas 126 passes e como frisou muito bem e sempre com a mesma maestria de sempre o Tigrão, ele só teve uma precisão de 66%, ou seja, o América tá errando passe pra caramba. E o Guarani, o que tá precisando, Edu, na minha opinião, eu também voltaria com uma nova alternativa ali, ou o Vagninho, ou até mesmo o Rafa Costa, para ter uma alternativa por dentro. Tá precisando o Guarani ali, a bola tá passando ali a todo momento na área ali, não tá tendo um pé ali. O menino Matheus Souza, não é a característica dele ser o centroavantão entre os dois zagueiros. Ele sai para flutuar, ele dá mais leveza ao ataque, né? Mas para a circunstância do jogo e para você tentar entrar aí nesse... Você vê que o Guarani não tem uma jogada e tá precisando disso. Tenta ali pelas linhas, pelos lados, né? Com o Bidu, Renanzinho... Com o Pablo e em alguns momentos o Cristóvão chegando, mas precisa de uma jogada por dentro ali, com o Crispim, com o Murilo Rangel, para vir um pivôzão ali para segurar essa bola, né? E para dar o desencaixe de marcação, porque não tá tendo, o Guarani tá tendo essa posse de bola, a bola tá passando, mas não tá tendo chances reais, citadas por você aí. O Gabriel Mesquita já fez 2 excelentes defesas e o Cavicchioli ainda não fez nenhuma. Porque o Guarani não consegue essa última bola, não consegue essa jogada de triangulação, não consegue criar ali. Claro que está muito congestionado, mas você precisa ter essa jogada por dentro. O Crispim tentou em alguns momentos ali, uma passagem do Matheus Souza, uma cavada por cima do zagueiro, mas aí esse Messias é muito bom jogador, o Anderson também é um jogador que tem uma certa envergadura, sempre bem posicionado, né? Os dois laterais fecham muito bem a primeira linha, então dificulta essa entrada. Por isso que precisa ter um homem ali entre os dois zagueiros, até para que quando essa bola passar ali, ter um pé ali para botar a bola para dentro, uma jogada de triangulação, sair ali para fazer um pivô. Eu colocaria o Rafa Costa. Acho que pelas características do jogo, para segurar um pouco mais os zagueiros, tá pro Rafael Costa esse jogo. Vamos ver como é que vai voltar o Felipe Conceição. Um outro detalhe, todas as vezes que o América desce com perigo. O Guarani tá indo pra frente, tá indo com qualidade, tá chegando, tá tentando, tá criando, mas tem que estar atento na recomposição. Eu percebi em 3 lances que o seu Bruno Silva saiu, ele erra o passe e demora a recompor. E aí vai sobrecarregar. Vai ter sobrecarga lá na primeira linha, né? O Bidu a mesma coisa. O Bidu chega com qualidade, sempre dá essa alternativa de lado no ataque, mas até a hora que perde a bola, tem que fazer a recomposição. Tem que fazer a recomposição rápida. E então o Guarani tem que estar atento a isso também, né? Mais o Bruno Silva, que em alguns momentos tenta uma jogada ou outra ali de ataque para dar essa sustentação, para dar esse suporte, tanto para o Murilo Rangel quanto para o Crispim, mas a preocupação também tem que estar na hora do retorno.
né, a recomposição. E o Guarani está pecando um pouco nisso, por isso que o América conseguiu chegar e sempre ali, né? Sempre ali, entre a primeira linha e o Bruno Silva. É ali que o América trabalha. Esse jogador, esse Alê, é muito bom jogador. Ele é inteligente, ele sai no espaço vazio e consegue usar muito bem. Ele tem a visão do corredor e ele chega, encosta, ele finaliza muito bem de fora da área, então o Guarani tem que estar atento a isso. Eu faria apenas uma substituição, Edu. Tiraria o Matheus Souza, que até foi bem no jogo, tá? Ele movimenta, ele busca, ele sai para receber, mas não é um jogo para ele. É um jogo, na minha opinião, para o Rafael Costa. Eu colocaria o Rafa Costa no lugar do Matheus Souza. E o Guarani, Edu, se mantiver isso aí, posse de bola, intensidade, pode sim chegar ao empate e até mesmo virar o jogo, Edu Pinheiro. A Luísio e Lucilene de Lençóis Paulista, de Santo Antônio de Posse, o Rafael Freitas e os filhos Arthur e a Isabela, o Magrão do São Quirino e os filhos Vitor e a Beatriz, Ditinho, que é de Tupã, está aqui em Campinas, na casa do seu primo, o Anderson Xavier, Tony de Hortolândia, abraço pro Léo Bugrino, o Leandro Tasso, Kleberson, Adilson Souza, o Eduardo Ropelli, é do Jardim Miriam, ô seu papai, ô seu Dair, Odair Ropelli, 74 anos, hein? Um abraço pro senhor, felicidade, saúde, parabéns, parabéns, parabéns. De Fortaleza, Laerte, o Cassius Loyola de Sumaré, alô Dedé, o Tito, o Fábio de Santos, o Fernando Jacon de Limeira, é cunhado do Pecos. Vamos lá, intervalo, já já o Tigrão vai falar, Guarani 0, América 1. Futebol na Rádio Bandeirantes, tá demais. Vem torcer com a gente. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza, desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Escanteio cobrado, subiu o toque de cabeça, a bola viajou, o toque entrou, Rodolfo, é gol! Gol! Do América! Espírito esportivo, social e cultural. Na marca de 14 minutos passados, primeiro tempo, bola parada. Cruzamento na cobrança de escanteio. A bola foi levantada na área. Houve um toque de cabeça no primeiro pau. A jogada ensaiada. E aí Rodolfo apareceu para tocar nela. Mandou para o fundo do gol. Resta saber a posição do Rodolfo. Se estava em posição legal. O Bandeira nada marcou. O árbitro confirmou. E apontou o centro do campo. É o gol do América. Rodolfo, camisa 9.
9. América 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Primeiro que houve falha na marcação no primeiro pau, né, Batista? O Bruno Silva tinha que dar o combate ali e o Valber deixou também o Rodolfo livre de marcação. Experiente atacante do América, o Gabriel Mesquita foi enganado pelo primeiro toque no primeiro pau e o Rodolfo estufou a rede. 1-0 pro América. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Edu Pinheiro. Alô, Isaías de Curitiba, né? Vendo pela TV, curtindo pelo rádio. Nosso muito obrigado aí. Deixa eu ver o que mais aqui. A Joyce de Sumaré, gosta dos comentários do Gregor. Bugrinos da Padre Anchieta. Alô, Zé Roberto. Diz aqui, hashtag Aranha, o Bugre é o time da virada. E o Fernando Jacon de Limeira, ele é cunhado do Pecos. Pecos foi campeão paulista 86 pela Inter. Um abraço aí pro Bagu. Alô, Bagu, segura Bagu. É isso aí, vai dar o Guarani, Edu. Aqui é o Armando Imamura. Daqui do Japão. Que cidade é essa? É Cariai. Se não for, me desculpa, viu, Armando? É do Japão, é isso aí. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Intervalo 1-0 América. Primeiro tempo, tecnicamente, abaixo daquilo que a gente imaginava. A intensidade do América está dentro do esperado para um time que fez uma baita de uma decisão aí no meio da semana, não é? Contra o Palmeiras. Jogou na quarta-feira, uma decisão aí de semifinal de Copa do Brasil, um jogo pesado, um jogo tenso, um jogo de muito desgaste físico. Aí o descanso na quinta, a concentração e viagem na sexta e o jogo hoje já no sábado. Então, realmente, o América a gente percebe que ele dosa as energias. Além de não estar com a intensidade de costume, é um time muito rápido, é um time de muita mobilidade, ainda tecnicamente ele deixa muito a desejar, com alguns jogadores que normalmente têm um passe preciso. Eu vou dar um exemplo aqui do Zé Ricardo. Para mim é o melhor volante de toda a Série B, esse menino aí. Melhor volante de toda a Série B, ambidestro, sai para um lado, sai para o outro, marca uma barbaridade, comete poucas faltas, com a bola, cabeça erguida e bom passe. Hoje até o Zé Ricardo errou. Só estou dando o Zé Ricardo como exemplo. Mas todo mundo no América errou. Então o que é que faltou para o Guarani hoje? Neste primeiro tempo até este momento? Faltou uma referência. Faltou alguém melhor posicionado para escorar o sem número de cruzamentos que foram efetuados. Ora pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito, com o Pablo, principalmente com o Crispim do lado direito, parecendo toda hora e cruzando com muito perigo, o Bidu pelo lado esquerdo, o próprio Renanzinho. Só que é o seguinte, a bola viaja para lá e para cá, ou o zagueiro pega, ou o Cavicchioli acaba ficando com ela. Então, o predomínio do Guarani foi total e absoluto, sob qualquer quesito e ângulo de análise. O Guarani foi superior, menos nas conclusões. Então é aquele negócio que falou o Renato Gaúcho, né? É posse de bola, é isso, é aquilo outro, é aquele outro, mas muito papo, muita conversa e tal, aí chega outro e leva. E quem que foi o outro que levou? O Rodolfo, né? Um escanteio, uma bola batida no bico da pequena área, lado de onde veio o cruzamento, a bola escorada, posição legal do Rodolfo e bola para a rede. O América teve duas outras oportunidades, mas em lances esporádicos. Quem dominou, quem teve o comando do jogo foi o Guarani. E eu acho que para o segundo tempo, se for mantido o panorama e o treinador Bugrino mudar o ataque, colocando o Vagninho, exatamente o jogador que tem o posicionamento, não é centroavante típico, mas joga na área, no lugar do Matheus Souza, o Guarani vira isso daí, Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá
foi de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, 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 vai Bugre! Vai Bugre! Guarani, começa o segundo tempo, o time do Guarani está perdendo o jogo, placar de 1-0, bola parada, Rodolfo, marcou o único gol do jogo até aqui. Alteração. E o Rodolfo é quem está caído e necessita de cuidados médicos. Pois não, a informação diz aí, Marquinhos. Sai Cristóvão, entra Vagninho com a 21, Pablo vai lá na direita, né, Batista? Jogar como lateral. Vagninho 21 no jogo. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Gleger Zorzin falando aí desta alteração. Vagninho está no jogo, saiu Cristóvão Gleger. Batista, o Cristóvão estava meio apagadão no primeiro tempo, né? Ele traz o Pablo para jogar ali de lateral para ter um pouquinho mais de ofensividade pelo lado direito. Vagninho tem um pouco mais de profundidade, é um jogador interessante, um jogador decisivo. Eu gosto da substituição, mas eu teria colocado o Rafa Costa no lugar do Matheus Souza. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E você, Tigrão, gostou da alteração do Bugre? É boa. O Vagninho a gente pedia aqui desde antes de terminar o primeiro tempo, né? É um jogador decisivo, jogador de muita técnica. Não sei se no lugar do Cristóvão, mas o Cristóvão realmente apoiou muito pouco, né? E não deu aquela chegada boa, não conseguiu realizar aquela colaboração para o Pablo que estava à frente. Agora volta o Pablo na primeira linha e ele deve meter o Vagninho do lado direito. Se vê que o Vagninho, ele tem mais facilidade do lado esquerdo. Mas tem que ver quem é que vai centralizar. Talvez ele traga o Matheus Souza numa beirada e centralize o Vagninho. Mais ou menos isso que nós estamos vendo. É boa alteração, mas o Matheus Souza tem que render um pouquinho mais, senão daqui a pouco também é a alteração certa. Domina o time do Guarani pela intermediária, vem Bruno Silva pela direita para Pablo, soltando para Matheus Souza, tenta o passe, erra o passe, recupera, lê a posse de bola, faz o passe por dentro pela meia esquerda. Cima da Felipe Augusto para fazer o passe centralizado, vem tentando Rodolfo, a passagem, o árbitro paralisa e marca. Tem o Bruno Rangel que está caído, achei que ele tinha marcado falta para o Guarani, não marcou não, hein? Bateu com a mão na bola o Murilo Rangel. Murilo Rangel, olha lá, no momento em que ele foi interceptar, meteu a mão na bola, Batista, e por isso a reclamação do Rodolfo pedindo cartão. Mas a bola bateu na coxa dele e subiu no braço, né? É o tipo de lance que não podia marcar. Errou, na minha opinião, a arbitragem. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Vagninho domina e rosca, mas consegue dar conta do recado. Record faz o passe abrindo pelo setor direito, se manda Matheus Souza. Não conseguiu chegar. A marcação pressionou, mas tocou para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Vem para a bola o time do Guarani para fazer a reposição com Pablo. É o novo lateral neste segundo tempo. Autorizado. Repôs do jogo para Vagninho. Dominou na área.
tocou fora dela, volta a bola pela direita, vem para Crispim, soltando pela direita no campo de ataque, Valber, chega, recua para Didi, o time do Guarani faz ocupação militar no campo de ataque, está todo lá, vem Valber tocando pela direita no campo de ataque, em cima da Pablo, Crispim por dentro, Bruno Silva soltou para Vagninho, entrada na área, virou para Pablo, lateral da grande área, cruzou, subiu, Messias afastou a bola, voltou, pé direito, Vagninho, uma bomba na trave! E vai embora para fora pela linha de fundo. Que pancada! Entrada na área, pé direito. Mandou uma bomba, ela explodiu no travessão. Ele está balançando até agora. Vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o América bater. Mas que pancada, hein, Batista? Na inclinação perfeita do corpo, Vagninho, perna direita. Um petardo e a bola explodiu no travessão, foi embora. Nessa, o Matheus Cavicchioli nem apareceria na foto, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Brinco de Ouro. América 1, Guarani 0. Então hoje tivemos CSA de virada 2, Sampaio Correia 1, Oeste 2, Figueirense 1. Amanhã tem Chapecoense, Brasil de Pelotas às 16 horas. E 18h15, Vitória e Operário da de Ponta Grossa. Um abraço lá pro Paulão do Dixeis. E aqui o Toninho, alô Toninho, um grande abraço, mandou uma mensagem aqui, vai Batista, vai. Vai Toninho, um abraço para você, muito obrigado. E mandou aqui uma mensagem pra gente através do YouTube, estamos no YouTube / Rádio Bandeirantes Campinas. Jesus Domingues, vou te responder quem é o América Mineiro. Temos 24 títulos de campeão, inclusive somos Deca campeão mineiro. 10 títulos de campeão e agora você quem é? O América Mineiro, sou de Minas. Diz aqui o Jesus Domingues. Nossa, o Jesus Domingues tá bravo, hein? Coração peludo. Não, acho que foi porque o Tigrão falou, né? Que não sei o que aí do América e tal. Tá diferentão, tá esquisitão. E aí o Jesus Domingues já veio aqui, né, com as travas encostando aqui na minha canela. E vem Rodolfo, escapa o time do América, levanta ele perto da direita, chega Pablo de cabeça, recuou, a bola vai na linha de fundo, é obrigado a abandonar a sua área de confinamento. Gabriel Mesquita toca a bola de perto da direita, uma bola de segurança. Mandou para fora, para a linha lateral, cedeu de graça. O arremesso lateral, o Sávio cobra. Sai jogando pelo setor esquerdo, Ale com Sávio. Sávio tenta o passe, erra, tira lá atrás, afasta o Guarani, vem com o Vagninho. Ele domina, empurra o jogo lá pelo setor direito para Matheus Souza. Voltou novamente pela direita, Vagninho enrosca na marcação, Ale deu nele. O árbitro parou, marcou falta. Protesto Ale, mas o árbitro marcou, é falta, campo de ataque para o Guarani bater. Bom, primeiro que realmente a falta aconteceu, e segundo, se ele marcou a falta, ele tinha que ter dado o cartão para o jogador do América, o que acabou não acontecendo, ele deu uma cotovelada no rosto do Vagninho, é falta para o Bugre que perde 1-0, Batista. E também aqui pelo YouTube, Anderson Luciano manda aí um abraço para a galera de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o meu filho Ariel e minha netinha Marcelinha. E Arthur acaba de nascer. Opa, que legal. Parabéns, hein? Parabéns. Que Deus dê muita saúde e felicidade. E vem pra bola Murilo. Rangel cobrou a falta, levantou na área. Tira de cabeça ali. É a entrada na pequena área, ele mergulhou, jogou para fora pela linha de fundo, escanteio para o Guarani bater. Corte providencial, escanteio, Murilo Rangel bateu. Murilo Rangel cobrou, soltou Pablo, pé direito, levantou na área, passa por todo mundo, vem Zé Ricardo, tira, Guarani pressiona, vem pela esquerda, Renanzinho, ameaçou a finta, pé canhoto, cruzou no segundo pau do outro lado, vai Murilo Rangel atrás dela, bem rente, arrisca lateral, tocou atrás para Crispim para Murilo Rangel, aperta a marcação, Ale,
bateu o pote. Ali o melhor jogador do América até aqui. Ele tira, arma o contra-golpe do Coelho. Lançou, partiu Felipe Augusto. Subiu a bandeira marcando impedimento. Felipe Augusto estava na banheira. E essa banheira aí, Batista? Mas essa banheira não é boa não, hein? Então qual é a boa, Batistão? A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Aê! Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vai sair jogando lá atrás o time do América, placar de 1-0, marcou a 14 minutos do primeiro tempo, gol de bola parada, jogada manjada, cobrança de escanteio. E o Osmair Antônio também aqui pelo YouTube. Tigrão quer casar com minha irmã. Ela, a mulher da sua vida, ô louco. O Tigrão já é casado e bem casado. O Osmair Antônio tá querendo arrumar uma outra esposa pra ti aí, hein, Tigrão? Dona Estela tá ouvindo, hein? Não. Tá saindo esse negócio aí porque fica muito caro. Tá saindo o Murilo Rangel com a 91 para a entrada do Rickson com a 98. Rickson 98 no Guarani, o Murilo Rangel foi embora. Falta cobrada, olha o América, lançamento na área, subiu o Didi. E aí, Tigrão, o que você achou disso aí, hein, Tigrão? Do que mesmo, Batista? Sai o Murilo Rangel, entrou Rickson, domina o time do Guarani, vem pela direita, Crispim, enfiou na área, partiu, dominou, Matheus Souza, virou pé canhoto, bateu, foi embora pra fora, pela linha de fundo. Matheus Souza manobrou com maestria, articulou legal, cortou pra dentro e bateu de perna canhota, mas aí tirou muito do gol, hein, Marquinhos? Tirou, Batista. E a melhor opção pra mim era o cruzamento pro Vagninho, né? Que tava no meio da zaga e livre de marcação. Optou pelo chute pra pegar o Cavicchioli no contrapé, a bola saiu, é só tiro de meta, 1-0 América. Entrou Rickson, Tigrão no lugar do Rangel. Boa alteração, hoje sem nenhuma inspiração na partida, o Murilo Rangel. Inclusive no último lance aí do contra-ataque a favor do América, ele que perdeu a bola. Boa alteração, tá vendo bem o jogo, tá enxergando legal. E a nova configuração do ataque do Guarani é o Matheus Souza na direita, com o Renanzinho na esquerda, com o Vagninho centralizado e o Pablo chegando pelo lado direito, né? Agora jogando de ala. É uma nova situação, o Guarani continua melhor no jogo. Veja você que nós já temos 13 minutos e até agora o América não foi. O Guarani manda. Agora não está conseguindo botar para dentro. Se botar uma, vira, hein? Robson Ramos pediu para mandar um alô aqui para a galera de Pernambuco, Recife. Opa, grande abraço. Tá curtindo a gente aqui pelo YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Guarani no campo de ataque. Bruno Silva levantou pela lateral da grande área. Pitu não conseguiu chegar. A bola escapou dos seus domínios e foi para fora pela linha de fundo. Lance inteligente do Bruno Silva. Um lançamento longo do Bruno Silva. Mas o Bidu não conseguiu dominar. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos e meio, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Campinas, América 1, Guarani 0. Então essa rodada só termina na segunda-feira com Paraná e Botafogo jogando às 17 horas e Confiança e Náutico jogando às 20 horas. Um abraço aqui pro 6104. Ô Batista, esse ouvinte aí que falou do América, diga para ele que até a Caldense foi campeã mineira. Domina o time do Guarani, vem para dentro do círculo central, o Valber acionando o Pablo, meteu para Crispim, bem rente, arrisca lateral, voltou no Pablo, para Matheus Souza, para Crispim, voltou no Pablo, toca a bola o time do Guarani, vem Bruno Silva, recolhe, domina, recuando para dentro do círculo central, para Didi para Bidu, cima da Rickson, meteu a bola de perna direita, virando na cabeça de Crispim, ajeitou para a chegada de Pablo, pé direito, cruzou na área, Zé Ricardo, chega para tirar, sai jogando, erro de passe, ganhou o time do Guarani, partiu Crispim, pé direito, cruzou na área, entrou o Vagninho, entrou o Matheus, entrou o Renanzinho, tocou na bola, Matheus Cavicchioli.
Pegou firme lá atrás. Que lance esse, hein, Marquinhos? Eu concordo com o Tigrão. Se a bola entrar na primeira vez, o Guarani vira o jogo. Agora 2 tentativas. A primeira do Vagninho e a segunda do Renanzinho. Só que foi fraco, o Matheus Cavicchioli segurou. Marciano Silva, aqui pelo YouTube. Sensacional a narração do Carlos Batista. Marcos Luiz arrebenta. Estou em Arapiraca, Alagoas. Mande aí um abração pra gente. Aê, Arapiraca. Grande abraço. Conheci Arapiraca, legal lá, hein, Batistão? E vem o Guarani, Crispim, pé direito, bateu cruzado. Fecha-se bem lá atrás o time do América. Um cinturão incrível com difícil penetração. E vem no contragolpe Ademir. Se manda no campo de ataque. É duelo. Duelo com Bidu. Bidu ganhou dele, tocou contra as pernas de Ademir. É arremesso lateral. Ele sai, enfia metade do dedo fura-bolo dentro do nariz para arrancar a catota. A catota. E limpa na camisa. Deus do céu. Sai jogando de dentro da grande área. O time do Guarani vem descendo pela direita com o Crispim, acionando o ataque pela direita para Rickson. Volta no Crispim. Crispim tentou o passe, errou. Rodolfo pega para o time do América. Pela direita para Ademir. Ele está com o salão totalmente limpo. Antigamente dizia, quando o cara estava tirando catota, tá limpando o salão, vai ter baile. E escapa o Ademir, passou pelo Crispim, centralizou a jogada. Abriu na esquerda para Sávio, domina o time do América, recua pela meia esquerda. Vem na bola para fazer o passe centralizado ali. Lançou para Daniel Borges pela direita para Zé Ricardo. Ele gira de um lado para o outro para escapar da marcação de Rickson. Volta a bola para ali pela esquerda. Ele erra o passe, tira. Afasta lá atrás, vem no contra-golpe. Matheus Souza trabalha na perna direita, recuando para Crispim. Dá uma passada, ele perna direita, rola a bola por dentro. No círculo central para Bruno Silva, para Vagninho, partiu. Opa! É falta nele. Ele veio serpenteando para cima do zagueiro. O árbitro parou, marcou falta. Falta perigosa para o Guarani bater, Marcos Luiz. Aí o Juninho, experiente, né? Jogador do América, tentou colocar a bola um passo mais na frente. E chegou o Rickson e falou: não. Fica tranquilo aí. A falta é para o Guarani. O Bruno Silva está perto da bola, mas tem também Lucas Crispim e Bidu, Batista. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É falta para o Guarani bater. 17 minutos e meio. Vai para a bola Crispim, mãos na cintura. Bidu também posicionado. O meu coração está pedindo gol. Bidu rolou, Crispim bateu. Fecha lá atrás, Rodolfo, a bola toca nele e sobra para ele. Ele domina, leva no peito, deriva para lateral, sai com bola e tudo. É arremesso lateral. O time do Guarani vem para cobrança, 1-0. O América vai segurando o resultado no Brinco de Ouro. Lubitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lubitex, máquinas e ferramentas. Domina pela esquerda, Rickson toca na bola, volta para Bidu. Ele recorre e domina para fazer o passe, soltando pela direita. Pablo levantou na área, Vagninho no peito, foi pro solo. Ele ameaçou uma reclamação, acabou desistindo. E na verdade ele tropeçou, né? Uma perna na outra e caiu lá dentro da grande área. E vem no contragolpe. Domina Felipe Augusto pela esquerda, se manda no campo de ataque, vai pra bola. Fecha na marcação, Pablo também. Fica ali vigilante na situação, Bruno Silva. E aí, obrigado, Sávio, recuar, vem pela esquerda, tenta levar em cima da marcação. Chega Matheus Souza, fecha a bola, toca nele e saiu. É arremesso lateral pro América. É pela esquerda no campo de ataque, placar de 1-0. O time do América vai vencendo o jogo no Brinco. E o craque do jogo, em todas as transmissões, vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca. Muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina.
É tempo de análise, Gleger, Zorzinho, estamos com 19,5. E aí, o time do Guarani no segundo tempo, o que você está achando, hein, Gleger? Olha, Batista, continua com um volume bom de jogo, continua com a mesma intensidade, organização. O problema do Guarani é a última bola, né? Aquela bola para você deixar o atacante na cara do gol, aquele cruzamento caprichado para que o centroavante possa fazer o gol. Tá faltando isso pro Guarani. Um pouquinho mais de capricho na última bola. Tem a posse de bola, nesse momento está com 73% de posse de bola, trocou 465 passes, 90% de acerto. O problema é a última bola, caprichar um pouquinho mais para fazer o gol de empate. Crispim no peito, na grama, vem por dentro com Bruno Silva, rolou para Wagninho, voltou para Crispim, na entrada na área, para Rickson, pé direito, bateu na defesa, voltou Wagninho, rolou, a bola veio curta. A intenção era boa, mas a bola veio curta e aí armou o contra-golpe. Domina Felipe Augusto no campo de defesa. O time do América vem descendo hoje, jogando todo de branco. Abriu pela direita, soltando a bola para Ademir. Virou para Rodolfo na ponta direita, pé direito, cruzou na área. Chegou, tocou Gabriel Mesquita. Tocou no Felipe Augusto e foi para fora pela linha de fundo. Teve sorte, muita sorte o Gabriel Mesquita. Ele veio de soco. Tirou de soco na entrada da pequena área e a bola bateu no Felipe Augusto e foi pra fora, Marcos Luiz. E aí o Guarani, Batista, acabou se salvando no segundo gol, desce no contra-ataque. Crispim domina pela meia direita, rolou pra Matheus Souza, volta a bola, o time do Guarani se manda no campo de ataque, vem pra bola pela direita, recolhe Pablo, rolando na frente, vem na bola pela meia direita, Bruno Silva, recebeu o pé direito, bateu cruzado e vai pra fora pela linha de fundo, cruzamento muito ruim. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafemorais.com.br. Alô, Caleu, a melhor narração, mandou aqui um joinha, né, um pé do galo, como a gente falava lá no fundão do estado de São Paulo, lá próximo a Ribeirão Preto. Valeu, Calil, tá aqui exatamente acompanhando a gente aqui pelo YouTube. E vem pra bola o time do América, Felipe Augusto entrou na área, bateu, Gabriel Mesquita. Passe de Rodolfo, entrou na área, bateu de perna canhota com os pés. Grande defesa, Gabriel Mesquita com os pés, salvo o Guarani, mandou para escanteio pela linha de fundo, escanteio para o América bater. Escanteio para a equipe do América, Batista, daqui a pouco você anota aí, mas o Bruno Silva foi embora, meia dúzia para a entrada do Arthur Rezende está no jogo com a 80. Escanteio para o time do América, partiu Ale, pé direito, levantou na área, subiu o Wagninho de cabeça, afasta, tira, a bola caiu com o Juninho, ele dominou, rolou pela meia esquerda, vem Sávio, levantou na área, que bolão, Ademir, pé direito, bateu cruzado, Valber chega para tirar o Bidu, um dos dois cabelos amarelos. A bola escapou pela linha de fundo e o árbitro deu tiro de meta, Marquinhos. E agora com calma aí, Batista. Pode anotar, o Bruno Silva, capitão do time, foi embora. Aliás, o Crispim está como capitão. E entrou o Arthur Rezende com a número 80 no bugre. Arthur Rezende, camisa número 80, está jogando pela equipe do Guarani. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras e roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Arthur Rezende, pé direito, levantou na área, a bola voltou, partiu, pé direito, bateu, desvia na defesa, vai embora Crispim, entrada na área, escanteio para o Guarani bater. E aí tá preocupado o Matheus Cavicchioli, já conversou ali com o Messias, vem escanteio, tem Wagninho na área e o Arthur Rezende vai para a cobrança. Arthur Rezende vem para a cobrança de escanteio, o Guarani está cobiçoso para o gol de empate, autorizado, zagueirada na área, partiu, Arthur Rezende levantou nos braços do Matheus Cavicchioli, pegou firme lá atrás.
Você está ligado aqui na Bandeirantes, AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Estamos em todas as plataformas digitais, no Band Multi, também no Band Mais TV, no Facebook da Rádio Bandeirantes. Estou também lá no meu canal no YouTube, Carlos Batista, canal no YouTube. Domina a bola pela direita, vem no campo de ataque, escapa o time do Guarani. Recolhe pela direita, Pablo faz o passe, Arthur Rezende pela meia direita, centraliza a jogada, vem para Bidu. Passa pela marcação, tentou passe, erra. E arma o contra-golpe, se manda, vem pela direita, Ademir. Ele vai para cima de Didi, levou para a entrada da área. Saiu dela, puxou, derivando lá pela ponta direita, volta. O jogo centralizado para ali. Chega a marcação em cima dele. Arthur Rezende deu o bote. Pertigueiro tomou. Puxou o contra-golpe rápido pela esquerda. Se manda no campo de ataque. Vem Renanzinho para Wagninho. Tentou cortar em cima da marcação. Chega para tirar. Anderson joga para fora. Meteu uma bicuda nela. Jogou para fora. Tem um caído. Rodolfo lá na frente. Ele fica reclamando. O árbitro nem tchum. Mandou a jogada seguir, agora para a jogada e fica chamando a atenção lá do departamento médico para atender ao Ademir. E agora vai acontecer uma alteração, Batista, no América. Tá deixando o gramado o número 7, o Felipe Augusto, para a entrada do Giovani. Giovani com a número 18 no América, que vence aqui no estádio Brinco de Ouro 1-0. E atenção, aqui ó. Nós estamos no YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube, exatamente aqui tem o QR Code do meu Instagram. Se você quiser me acompanhar as postagens no meu Instagram, é só encostar a câmera do celular aqui no QR Code, vai direto para o meu Instagram, que é totalmente aberto, tá? Não precisa mandar, não é fechado, tá? Não precisa mandar o convite, não. Entrou lá, você já estará na minha página do Instagram. Vai acompanhar lá todas as postagens. Assim que termina o jogo, eu coloco lá uma materinha falando da partida e tal. É muito legal, tá bom? Carlos Batista no Instagram. Time do Guarani vem para a marcação pela esquerda. O árbitro para, marca falta. Campo de defesa, falta. É para o América bater. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Zona B, Zona é aqui, Brinco de Ouro, América 1, Guarani 0, Edu. Olha, é o seguinte, estivemos lá na casa do CSA, lá em Marcel Rei Pelé, de virada hoje, CSA 2, Sampaio Correia 1. E o CSA entrou pro G4, hein? É o quarto colocado. Vem embora o time do Guarani, Crispim rolou o jogo lá pelo setor direito. Matheus Souza cruzou na área, subiu o Cavicchioli, tocou com a palma da mão da bola em dois tempos e depois pegou em definitivo. Ele é grandalhão, né? Tem uma envergadura excepcional, Matheus Cavicchioli. Fez a defesa em dois tempos, 1-0 América. Seguindo, Edu. Então, rapaz, ó, CSA 2, Sampaio Correia 1, foi hoje à tarde. Um abraço pro José Maurício. Bugre vira, hein? Tá confiante ainda o José Maurício. Alô, Magu, segura Magu. E de Tatuí, São Paulo, a família Brunaro. Nosso abraço, nosso carinho. Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time do Guarani no campo de ataque no último terço. Rickson centralizou para Crispim. Ele vem dominando pela direita, abriu lá pelo setor direito no campo de ataque para Pablo. Rente, arrisca a lateral, volta para Crispim. Ele toca dentro da grande área para Didi. Didi para Bidu, Bidu para Didi. Dominou na segunda metade do círculo central, virando pela meia direita. O time do Guarani vai rondando o campo de ataque do América, procurando um jeito de perfurar. Crispim erra o passe e arma o contra-golpe. Giovani domina para fazer o passe, vem para Juninho, bate, ele perto da direita, levantou, abandona a sua área de confinamento. Gabriel Mesquita
tira de perna direita, levanta no campo de ataque, Wagninho não conseguiu dominar, saiu jogando Matheus Cavicchioli dentro da sua área de meta, ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque, é bola pra lá e bola pra cá, tipo ping-pong, a bola volta agora pra defesa do time do Guarani, recolhe Didi, domina, centraliza, joga dentro do círculo central, vem Valber com o cabelo descolorido, ele toca pela direita, vem pra bola pra fazer o passe, lançamento por dentro de Arthur Rezende, perde a bola, vem no contra-golpe, Giovani de longe, mandou pra fora, arriscou, né? Viu o Gabriel um pouco adiantado, tentou fazer um golaço no meio campo, hein, Marquinhos? Mas não conseguiu, Batista. Melhor para o goleiro do Guarani. Me lembro dessa jogada do Alex no Morumbi. Lembra, Batista? Que golaço. Sim, golaço. Domina Valber também. Aliás, Rivaldo fez também um golaço. Fez com a camisa no Mojimirim e depois fez com a camisa do Barcelona. Domina a bola pela direita, se manda no campo de ataque. Vem Pablo, rola curtinho na lateral para Crispim. Ele sai da lateral. Se envia, vem por dentro, vem pela meia, vem pra dentro do círculo central, tocando pra Didi pra Valber, rolou, errou o passe. O erro de passe é um ácido, ele corrói o futebol no último terço do Guarani. E a arma, o contra-golpe vem ali, domina entregando para Rodolfo lá pela ponta canhota, 1-0, gol dele, gol do Rodolfo, é ele quem está com a bola. Recebeu, foge na marcação, entregando para Sávio, volta o time do América, vem pela meia, Zé Ricardo, bateu de perna direita, empurrou para lateral para Sávio, dominou, rente, arrisca lateral, voltando para Zé Ricardo de perna direita, por dentro para Rodolfo, abriu na lateral, se manda o time do América, roda a bola no ataque, faz o tempo passar, Zé Ricardo com o Rodolfo, abriu para Sávio, para Ale, na entrada da área, pé direito, rolou para Juninho, dominou, pé direito, colocou na entrada da área, Ademir, pé canhoto, bateu, errou, jogou para fora pela linha de fundo. Contra o Palmeiras, ele fez isso umas 3 ou 4 vezes, errou todas. Hoje errou também, a bola saiu, é tiro de meta para o Guarani bater. Mas esse tipo de jogada do Lisca é exatamente para cansar o adversário, deixar o Guarani irritado. E depois o Ademir tentou fuzilar contra a meta do Gabriel Mesquita, ela passou sem perigo. Olha o Guarani aí, Batista. Domina o time do Guarani, de Dipes em cima da risca da metade do campo e recua na primeira metade do círculo central. Vem para Valber, placar de 1-0. O time do América vence jogo com a 14 minutos do primeiro tempo. Rickson domina, volta a bola pela direita, Pablo tem o passe, vem por dentro pela meia direita, Matheus Souza para Crispim, para Pablo domina pela direita, sai da marcação pesada em cima dele de Rodolfo, deu o bote, tomou, mas ele voltou, se redimiu, recuperou, centralizou a jogada, Arthur Rezende para Crispim, partiu, recolheu, vai para cima no drible, levou o pé direito, bateu cruzado, vem de cabeça para afastar, Anderson tira! Mandou para fora pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani bater. Escanteio, o último toque foi do zagueiro, ganha a equipe do Guarani, tenta na base da força e está chegando, e vai acontecer a alteração, Batista. O Rafael Costa com a número 9 e saiu o garoto Matheus Souza com a 32. E também entrou o Eliel com a número 36 e saiu o Bidu com a número 20 na equipe do Guarani, 2 alterações. Escanteio cobrado, a bola veio na área, subiu lá atrás. Anderson de cabeça para afastar, a bola sobra com Pablo, ele domina, recua lá no campo intermediário, no campo de defesa, placar de 1-0, o time do Guarani, o tempo vai passando, o Guarani perdendo o jogo, se manda no campo de ataque, Eliel abriu o jogo, pela esquerda para Renanzinho, na frente para Rafa Costa, o árbitro parou, marcou falta, é falta para o América bater, portanto entrou Rafa Costa no lugar de quem? Matheus Souza. E entrou o Eliel no lugar do Bidu. As 2 alterações. O Rafa Costa com a número 9 e o Eliel com a número 36. E aí, Tigrão, mais 2 alterações do Guarani que perde o jogo no brinco. Bidu cansou, né? Dá muito trabalho o Ademir, o Bidu apoiou pouco hoje, é mais para oxigenar. Agora, com relação ao Matheus Souza, pô, a gente vem falando desde o primeiro tempo, né? Não jogou nada, né? Não produziu, não sentiu o peso do jogo. Acho que trocou a 32,5 do segundo tempo. Não sei, pode dar tempo ainda, tem muito jogo pela frente. Tomara que dê certo, mas demorou demais o Felipe Conceição.
12 jogos sem perder no Estádio Branco de Ouro. O Guarani vai tendo quebrada essa invencibilidade. Pablo domina no círculo central, enfia o jogo lá pela direita no campo de ataque para Crispim, é o capitão do time do Guarani, atrás pela meia direita, mas no campo de ataque para Rickson, ele puxa o ataque, rolou Crispim, pé direito, cruzou na área, subiu Messias, tira de cabeça, é um paredão, a bola sobrou, domina Zé Ricardo, gira em cima do próprio eixo para escapar da marcação dupla, conseguiu escapar ao espaço pela esquerda, toca a bola para Rodolfo, vem para Juninho dentro do círculo central, o América domina, abre o jogo pela direita, recua, toca tudo lá atrás. Lubitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lubitex, máquinas e ferramentas. 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse lubitex.com.br. Arthur Rezende no círculo central, domina para o time do Guarani, tocando pela direita, Pablo tenta o passe, a bola volta, ele recua, chama Valber lá no campo de defesa, atravessa a bola pela esquerda, vem para Didi, ele domina, Juninho, um carrapato, vem para cima dele, marca de um lado, marca de outro, e é obrigado a recuar. Didi toca lá atrás, busca o auxílio de Gabriel Mesquita, tocando para Valber, para Didi, para Arthur Rezende dentro do círculo central, marcação em cima dele, ele escapa, vem pela meia, fez o passe na vertical para Vagninho, dominou o pé direito, rolou e escapou Renanzinho, saiu da marcação, volta atrás, na intermediária adversária para Vagninho, para Crispim pela direita, voltou Pablo, pé direito, centrou na área, subiu Zé Ricardo, tirou de cabeça, a bola voltou, tira lá atrás, a bola volta pela esquerda, sobrou, dominou Rickson, levou na perna direita, suspendeu na área, muito mal, ele levanta o braço esquerdo e pede desculpas. Passe muito mal feito, a bola foi para fora pela linha de fundo e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, América 1, Guarani 0. Diz aqui, manda aqui um abraço para Fortaleza, vamos Guarani vai empatar, diz aqui o Elton, obrigado Elton de Fortaleza, Guarani empata na opinião dele, e amanhã 16 horas, Arena Condá, Chapecoense, Brasil de Pelotas. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vai ter mais uma alteração já. E é no time do América. Aliás, são duas, hein, Marquinhos? 2 jogadores estão posicionados, preparados, vão entrar em campo já. A primeira alteração, Batista, sai o 11 Alê para a entrada do Marcelo Toscano com a número 17. Ale vai embora, Marcelo Toscano com a número 17. Já coloca aí Neto Berola com a número 20. Daqui a pouco também no América e vai sair o Rodolfo. Rodolfo vai embora, Neto Berola com a número 20. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. 38, o time do Guarani tenta levar para dentro do círculo central, o árbitro paralisa, marca a falta, é falta em Rafa Costa, ele está caído, Guarani tem que agilizar, cobra a falta rapidinho, vem para Eliel pela esquerda, na frente para Renanzinho, bate, ele perna direita, centraliza a jogada para Arthur Rezende, recua na cabeça do círculo central para Valber, para Eliel, ele ultrapassa a linha da metade do campo, bate, ele perna direita, solta o jogo na frente para Rickson, voltando para Didi, de pé direito, levantou da esquerda para a direita, para Crispim, ele partiu, arrancou, falta nele.
O árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. Falta cometida pelo Neto Berola, que entrou agora, cometeu a falta em cima do Crispim, capitão do time. Tá chegando ali o Rickson para fazer a jogada. Não, Pablo é quem vai para a cobrança, Batista. 39 minutos passados, segundo tempo. Vem para a bola o time do Guarani para jogar essa bola para a área. Rafa Costa está lá. É falta. Pablo autorizado, apenas um na barreira. Partiu Pablo, pé direito. Levantou na área, nos braços do Matheus Cavicchioli, pega com enorme facilidade. Vai consagrar o Cavicchioli em todas as jogadas, né, Batista? Sim, toda jogada assim ele gosta. É o mesmo que dar sardinha para golfinho. Bola no campo de ataque, o time do América tenta a penetração pela direita. Lá atrás se vira como pode, Eliel sai jogando no campo de defesa, conseguiu, deu conta do recado. Empurra o jogo pela esquerda, vem Rickson dominando, entregando na frente para Renanzinho. Ele escapou, parou, fez o break em cima da marcação, ele perto da direita, virou para Crispim, perde um pouco de tempo porque a bola veio mais forte do que imaginava, mas dominou, recuou, Pablo, pé direito, levantou direto para Matheus Cavicchioli. Ele pega mais uma, é guloso, todas as bolas assim ele pega. Repõe no campo de ataque, o time do Guarani sai jogando com Valber. Na frente vem Wagninho, recua. A bola sobra com Didi. Ele domina lá atrás, trabalha na perna direita, joga na primeira metade do círculo central para Valber com o lado interno do pé direito para Pablo. Ultrapassa a linha na metade do campo, se manda no campo de ataque. Passou perfurando a defesa, rolou por dentro para Wagninho, abriu pela direita. Vem Crispim, cruzou na área para ninguém. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o América bater. Esse tipo de jogada, Batista, já está manjada ali pela defesa do América. Toda hora eles saem para deixar o jogador do Guarani em impedimento. Tentaram agora no Rafael Costa, mas ela acabou saindo. É só tiro de meta. 1-0, o América vai vencendo no brinco. Oswaldo Pituca mandou aqui uma mensagem. Feliz ano novo, Batistão, que 2001 seja repleto de felicidades, conquistas e realizações. Deus abençoe a sua família e te proteja. Domina Neto Berola, vem a equipe do América, rolou Giovani, pé canhoto, cruzou para trás, preciso. Apareceu Didi para tirar. A bola sobrou pela direita, vem para Crispim, para Didi. Ele bate, ele penta a direita, levanta no campo de ataque. O time do América tenta atacar. O jogo fica feio, é só chutão. A bola subiu, caiu na cabeça de Rickson e sobrou lá pelo setor esquerdo para Giovani. Neto Berola tentou invadir a área. Valber chega, tira. A bola caiu pela direita. Crispim domina para o time do Guarani, soltando para Wagninho. Ele puxa o rápido contragolpe. Ultrapassa a linha da metade do campo. Soltou por dentro para Arthur Rezende. Faz o passe virando para Rickson. Dominou, entrou na área. Foi absorvido, tragado pela marcação. A bola escape e vai fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o América bater. Mas aconteceu, né? O jogador do Guarani está reclamando. O Rickson dizendo que não foi ele que tocou por último, mas ele tentou o drible e a bola tocou por último no pé direito, na ponta, no dedão do pé direito, Batista. Diz aqui o ouvinte Batista e Marquinho, estou aqui no YouTube. Manda um abraço. Abraço, Rony. Alô, Rony. Grande abraço, meu parceiro. Grande Rony, mandando, portanto, um abraço aqui. Ele está curtindo pelo YouTube, o YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, é a audiência no Brasil inteiro, hein? Brasil inteiro. Curtindo aqui a transmissão pelo YouTube. Alteração. Vai. Sai Ademir, número 10, para a entrada do Léo Passos. Léo Passos, com a número 19 no América, Batista. Léo Passos, camisa número 19 no time do América. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Arremesso lateral, vem Eliel, vai usar a força do braço, 43 minutos, vai jogar essa bola na área. Rafa Costa está lá, autorizado. Eliel lançou na área, subiu, tira Messias. A bola voltou, Pablo, pé direito, bateu, vai embora para fora. Entrada na área de primeira, mandou torto. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o América. Foi aplaudido pelo Arthur Rezende. O Pablo, né, como quem dissesse assim, ó, tá certo, tem que chutar, temos que arriscar. E foi o que fez o Pablo, perna direita, só que nenhum perigo. Matheus Cavicchioli cobra o tiro de meta. E atenção, torcedor.
A Bandeirantes vai marcando o tempo de jogo. 43, quase 44, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui. Brinco de Ouro, América 1, Guarani 0. Guarani perdendo, é o sexto colocado, 47, fica a 4 pontos do G4. Um abraço pro José Luiz, Silvana e a Laura. Bandeirantes. Abraço aqui pro Alessandro de Curitiba. Mora em Curitiba, mas sou bugre desde a época de Amoroso e Luizão. Ô louco, Amoroso, craque excesso. Excesso de talento, excesso de habilidade. E o Luizão era o cavalo de raça. Grande abraço para Curitiba no YouTube. Domina Valber. Ele solta o jogo lá pela meia direita no campo de ataque. Gira em cima da marcação. Crispim para fazer o passe centralizado. Escapou Rickson por dentro. Veio na bola, dominou Rafa Costa pela esquerda. Pé canhoto, cruzamento. Eliel na área. Tira! Afasta Messias, mandou para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. Momento importante do jogo. Momento do empate. Tem que ser agora. Autorizado, partiu Pablo, pé direito, levantou na área, na cabeça do zagueiro, tira. A bola volta com Crispim pela direita, rolou, rasteirinho, entregando para Pablo. Na linha de fundo, partiu Rickson, pé direito, bateu cruzado. A bola passou de uma extensão a outra da grande área e vai à linha de fundo. Partiu, vai para lá, Renanzinho chegou, dominou, rolou, travado na marcação. A bola sobra com o time do América, vem Berola. No contragolpe, entregando para Daniel Borges, outra vez para Berola. Ele trabalha na perna direita para fazer o passe para dentro do círculo central. Vem para Giovani. Manobra na esquerda. Empurrando, girando lá do outro lado para Sávio, para Toscano. Ele recua na zaga. Vai sair jogando lá atrás o time do América com Messias. Levanta de perna direita no ataque. Subiu a bandeira marcando. Impedimento de Berola. Impedido. E o Lisca tá doido, hein? O Lisca tá doidão. Doidão, né, Batista? É, ele quer o final do jogo, mas tem 5 minutos ainda pela frente. Placar de 1-0, o time do América tá vencendo e tem falta lá atrás. Lubitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lubitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil depois. Esse ataque vem pra bola, dominou na frente. Juninho tentou enfiar pra Toscano, não conseguiu, tira lá atrás. Guarani vem no contragolpe com dificuldade. Renanzinho, a bola saiu. É arremesso pro Guarani. E aí, Tigrão, essa derrota terrível do Guarani. Consegue pelo menos empatar, hein, Tigrão? Tem que dar uma blitz final aí, né? Tem que chegar agora e fazer o que não fez no segundo tempo inteiro. Um segundo tempo frouxo do Guarani. Vai lá. Domina Crispim pela ponta direita, puxa para dentro pela meia, o time do Guarani ataca, vai com tudo, chapisca forte na boca do gol, vem embora o time do Guarani, trabalha pela esquerda, Eliel, volta para Crispim, ele bate de perna direita no corredor central para Arthur Rezende, abriu para Pablo, pé direito, levantou na área, a bola passou pelo Cavicchioli, tira! Daniel Borges de cabeça jogou para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater. É, o Cavicchioli saiu socando, mas não pegou nada, né, Batista? A sorte dele é que o companheiro estava por ali. Escanteio para o Bugre. Escanteio para o Guarani lá pela esquerda. Vem para a bola para fazer a cobrança. Arthur Rezende. Zagueirada do Guarani na área. Partiu o Arthur Rezende, bateu na área. Tiro de soco. Cavicchioli, a bola voltou na cabeça de Pablo. Levantou na área, toca na bola, tentando a passagem, vem para Renanzinho, pé direito, bateu Messias, batida de Renanzinho, entrada na área, tira Messias, um gigante na defesa, mandou para fora, é novo escanteio para o Guarani bater. Para mim o melhor jogador do América, Batista, mais uma vez escanteio para o Bugre, Arthur Rezende.
Arthur Rezende vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio, zagueirada na área, levantou, bola cruzada, desvio de cabeça, vai embora Renanzinho, de costa pro gol, girou o pescoço, tocou de cabeça, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta pro América bater. Ele tentou tirar o goleiro no ângulo da defesa, né, Batista? Pegar no contrapé, mas a bola saiu e agora o que vai encerar o Matheus Cavicchioli, ganha 1-0. O craque do jogo eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco, tudo para oferecer a você e sua família. Experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Churrascaria Sulina. Time do América gasta a bola na frente. Este é o jogo do acesso do América. A América volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem mais um tempinho ainda, vai terminar o jogo, sai jogando lá atrás Gabriel Mesquita para Valber, domina o time do Guarani, apita o árbitro, aponta o centro do campo e termina o jogo. Guarani joga no lixo, uma imensa possibilidade de encostar no G4. Agora tem o derby na terça-feira, jogo sem prognóstico. 1 para o América, 0 para a equipe do Guarani. Vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Alô, Edu! Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. E parabéns ao América, que acaba de voltar e subir aí para o Brasileirão. Oi, Marcos Luiz. Legal, Edu. Claro que não poderia ser diferente, né? Os jogadores do América comemoram a volta à elite do futebol brasileiro e o Guarani amarga aí essa derrota em casa, quebra uma sequência de 12 jogos sem perder no estádio Brinco de Ouro e é derrotado pelo América. O gol do América foi marcado pelo atacante Rodolfo. O Guarani praticamente aí fica numa situação complicada, matematicamente ainda dá, mas a gente sabe que é bastante difícil o Guarani entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas como o futebol não tem lógica, e o derby é um campeonato à parte, né? E do terça-feira, 7h15, mais uma vez no estádio Brinco de Ouro, jogo do campeonato. Deixa eu ver aqui o volante Zé Ricardo, atleta que foi elogiado pelo Tigrão. A gente ainda não sei se está matematicamente conquistado o acesso, mas no ano de 2019 a gente passou por uma dificuldade muito grande e glória a Deus por esse ano aí, faltando no último jogo a gente fez 61 pontos, infelizmente a gente não conquistou o acesso e estava engasgado, sabe? A gente vem todos de um trabalho, de todo um objetivo e em nome do grupo quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Acho que talvez também não era o momento, o último jogo contra São Bento e não deu certo. Então esse ano aconteceu tantas coisas maravilhosas, tantas bênçãos de Deus que só agradecer e vamos trabalhar, se Deus quiser. A gente ainda quer matematicamente conquistar e eu quero muito conquistar o título, o nosso grupo quer. Acho que a gente trabalha e a gente vai tentar, né? Claro que a gente vai fazer de tudo e agradeço aí por tudo. Legal, tá aí o Zé Ricardo, belo volante, belo jogador do América, Mineirinho, né? Mineirinho lá, parece que tá falando em Belo Horizonte, né? Tá aí o Zé Ricardo, volante. E como comemora o técnico Lisca, hein, Edu Pinheiro? É marca dele e o ano passado o Felipe Conceição era técnico do América, realmente, depois de uma reação sensacional, saiu da zona de rebaixamento, né, Marcos Luiz? E acabou perdendo para o São Bento. Isso, e o Pablo, Edu, jogador do Guarani, é prata da casa, revelado aí nas categorias de base, hoje jogou nas duas, como atacante e depois na lateral. Vamos ouvi-lo. Sabia que o América vem de uma ascensão, jogos bons e com modéstia à parte, nosso time, queira ou não queira, sobressaiu muito mais que o time deles, né? A gente conseguiu impor nosso ritmo, jogar dentro de casa como a gente vinha fazendo com qualquer outra equipe. E, infelizmente, tomamos o gol, mas assim, não tem nada, enfim, perdido. Claro que os resultados
enfim, não nos ajudou, mas assim, a nossa parte a gente vai continuar fazendo. Temos um jogo importante agora, que é o clássico, que independente de qualquer forma, a gente vai firme. Tá aí o Pablo falando inclusive do derby, ele que renovou os votos aí no casamento nesses últimos dias. Parabéns ao Pablo, a família toda ouve a Rádio Bandeirantes. Fim de jogo, Edu, daqui a pouco tem mais do Guarani, entrevista do Felipe Conceição. O Bugre perde por 1-0, Edu. Olha, Guarani, sexto colocado, 47, a Ponte sétima, 46, terça é derby, né, no Brinco. Guarani está aí a 4 pontos do G4, a Ponte a 5 pontos, América 63, Chapecoense 62, joga amanhã, Juventude 52, CSA 51, Cuiabá 51, os primeiros colocados. Oi, Tigrão, vamos lá, queremos ouvi-lo, 1-0 América. Eu esperava um Guarani um pouco mais forte, um pouco mais intenso no segundo tempo, porque se mandou no jogo territorialmente, se mandou no jogo no quesito posse de bola, se mandou no jogo no quesito cruzamentos, enfim, esse domínio que o Guarani teve no primeiro tempo, a gente esperava que ele fosse acontecer de novo na segunda etapa e ele aconteceu. Só que em termos de lances agudos, na hora de fechar, na hora de fazer uma assistência fatal, uma assistência de qualidade para gol, o Guarani errou. Então ficou com a bola, o América claramente com as pernas pesadas, administrando, tocando, tentando ficar com a bola. O América jogou melhor no segundo tempo do que na primeira etapa, diminuiu a sua quantidade de passes errados e administrou com alguma tranquilidade. E o que é que conta a história do jogo? Não é a posse de bola, não é a quantidade de cruzamentos. E a gente vê agora uma imagem onde o América comemora o acesso, hein? O América, com 63, comemora o acesso, fez uma festa de comemoração para o acesso depois do apito final do juiz. Matematicamente, também acho que já deu, mas precisamos esperar mais pelo menos 1 ou 2 rodadas aí. Voltando ao tema, a verdade é que apesar da gente ter a falsa impressão de que o Guarani mandou no jogo, e ele mandou, mas de forma improdutiva, na verdade, quem criou alguma situação mais aguda e que poderia ter feito o segundo gol, na segunda etapa, foi o América, com 2 excelentes defesas do arqueiro bugrino. Uma delas, inclusive, cara a cara com o Felipe Augusto. Numa falha de marcação, numa linha burra, mal elaborada pela defesa do Guarani, um deixou para o outro deixou para um, a bola rasgou, entrou por dentro, que não pode acontecer, e o Felipe Augusto saiu na cara. E o goleirão bugrino, Gabriel Mesquita, com imensa categoria, com muito reflexo, tirou com o pé aquele que seria o segundo gol. E depois uma outra oportunidade em que o América chegou para fazer e acabou finalizando errado com o centroavante, o garoto que fez o gol aí, o Rodolfo. Então, a gente pega o Guarani 70, 68, 70% de posse de bola, mas aquela posse de bola improdutiva. Um time que domina, que dá a impressão que tem o jogo na mão, mas que não é intenso. Que quando chega próximo da grande área, rifa, joga para cima, chuvera. E aí o Cavicchioli pegou em saída de gol ali, sem socar, pegando de boa, pegando sem ter ninguém a acossá-lo, sem nenhum problema, pelo menos 12 bolas. Então, bastante iniciativa e pouca objetividade. Foi isso que nós vimos do Guarani, que tomou o gol a 14 minutos do primeiro tempo e teve de chance real mesmo, apenas aquele chute na trave, uma pancada, um pelotaço na trave do Vagninho, né? Que estava derivado ali pelo lado direito, na meia direita, a bola trabalhada, voltou para ele em nível de rebote, uma espécie de segunda bola bem aparada por quem vinha de frente, e o Vagninho acertou a junção com o Cavicchioli completamente batido, ela explodiu exatamente lá no ângulo de 90 graus e foi para a linha de fundo. É muito pouco para quem jogava a sua vida. Aí, fazendo uma conta rápida aqui, o Guarani tem mais 18 pontos de disputa e se fizer 100%, 6 jogos, ganhar os 6, ele faz 65.
65 sobe. Agora, tenho a impressão que se perder um e empatar mais um desses 6, não dá mais. Então o jogo era hoje, para chegar embalado no derby, para chegar matematicamente colado a 1 ponto do G4, e não chegou. E o campeonato vai se esvaindo. O campeonato vai com muita velocidade caminhando para o seu final. Então eu percebi hoje um Guarani com um pouco de receio de ir forte para cima, um pouco preocupado com o contra-ataque do América, ficando com a bola, porém sem convicção. E alguns jogadores que individualmente vêm desequilibrando positivamente, hoje não luziram. E eu vou dar aqui um exemplo, né? Por exemplo, o Bidu foi substituído, produziu muito pouco. Lucas Crispim, jogador que é o termômetro do time, que deu a bola com imensa qualidade na última partida lá no Maranhão contra o Sampaio Correia. Errando os cruzamentos, escondidinho, muito aberto lá pelo lado direito, meio que procurando a sombra. Não foi aquele jogador que arrastava a bola, que vem buscar na linha média e desce verticalmente. Então, molas mestras, pilares técnicos desse time do Guarani na sua brilhante reação dentro da competição, hoje é um 6º colocado e esteve por bom tempo na zona de rebaixamento, esses pilares hoje não funcionaram. Hoje o Pablo, jogador que vem decidindo, que fez um golaço de cabeça lá no Maranhão, também não conseguiu, nem na segunda linha, que foi o primeiro tempo, nem na primeira linha, que foi o segundo tempo, não conseguiu se completar, não conseguiu ser o jogador agudo, jogador que ferve para cima do adversário, jogador que pisa dentro da grande área, jogador que às vezes, quando abre um pouquinho, leva a bola para o fundo e faz o cruzamento com perigo, com veneno. Não, hoje não. Hoje muito favorável para o goleiro do América, para uma zaga muito segura, é a segunda melhor defesa da competição, toma muito poucos gols, então ou sai o cruzamento em forma de passe. O que é passe? Aquele que vai em cima do cara, chamada assistência de gol. Ou essa zaga aí ficaria cabeceando essa bola para fora da área, com 2 zagueiros extremamente competentes, o Messias e o Anderson, e ainda jogando entre eles quando o América era atacado, esse Zé Ricardo, que é um jogadorzaço, um volante moderno, que tem boa qualidade de passe, que sai alavancando o time lá de trás, que sai fazendo o time jogar em torno dele, mas que quando é atacado ele vira um 3º zagueiro e é alto, e também tirou muitas bolas de cabeça. Por quê? O Guarani não fazia assistência. Ele se livrava da bola jogando para dentro da área, e aí seja o que Deus quiser. Se é uma defesa que se posiciona mal, de zagueiros pesados, de zagueiros tecnicamente sofríveis, zagueiros limitados, uma dessa alguém pega. Mas contra um time bem armado, bem distribuído dentro da sua grande área defensiva, que se posiciona bem, que toma pouquíssimos gols, com um goleiro alto, não adianta ter como única opção, apenas a opção A, o Guarani não teve a B, essa de fechar o olho e jogar a bola para dentro da grande área. Nós ficaríamos até amanhã, depois do almoço, né? Até amanhã, depois do almoço maravilhoso lá na Sulina, aqui esperando o Guarani fazer esse gol. Então, volto a dizer, para um time que teve aparente, enganosamente, o domínio do jogo, uma do Vagninho, que explodiu no travessão, ainda para o lado de fora já batendo e saindo, bateu e foi para a linha de fundo. Não é aquela bola que bate e volta, não é aquela bola que bate e volta para dentro da grande área e dá rebote. Não, ela bateu e foi embora. Perigosa, estava batido o Cavicchioli. É muito pouco. Eu acho que o Guarani não jogou com o espírito de decisão, não jogou com a intensidade, não jogou com uma forma de encarar a competição como o jogo da vida, como o jogo que alavancaria possivelmente uma chegada do Guarani com muito mais intensidade e a possibilidade de subir. Não. Tocou, dominou, o América assistiu, sabia que o Guarani ia rifar e jogar essa bola para dentro da grande área e que ele, América, ia neutralizar. Foi isso que aconteceu durante toda a partida. Eu achei justa a vitória do América pela sua organização,
e pelo nheco-nheco do Guarani, que ficou para lá, ficou para cá, ficou para lá, ficou para cá, ficou com a bola, mas não tirou o pedido, meu caríssimo Edu Pinheiro. E o América realmente subiu, viu? Porque tem confrontos, tem Cuiabá e Guarani, tem Guarani e Juventude, tem Cuiabá e Juventude, confrontos. Se um chega, o outro não chega, mas com 63. E nesse detalhe aqui, o América subiu sim. Oi, Zorzinho, vamos lá, América 1-0. É merecido também, né, Edu? A campanha do América realmente é espetacular. Não fez um bom jogo hoje, né? Os números mostram isso, mas tirou o pedido. Venceu a partida e é por isso que às vezes eu não me apego muito aos números do jogo. Né? Se você olhar aqui, o Guarani deu 14 chutes a gol contra 10 do América. O Guarani acertou 3 no gol e o América acertou 4. O Guarani teve 71% de posse de bola e o América 29%. O Guarani trocou 655 passes contra 274. O Guarani teve precisão no passe de 89% e o América de apenas 68%. O América foi um time que errou muito mais passe que o Guarani, trocou menos passe, teve menos posse de bola, mas ganhou o jogo. Né? E é um time muito decisivo. Eu dizia antes do início da partida que o América é um time letal. Esse time do América é letal. Toda vez que vai, leva muito perigo, né? E tem jogadores que de muita qualidade. Né? Você vê, o segundo tempo ele não jogou muito bem, mas o Ale, o que fez no primeiro tempo, jogou muito. Né? Esse menino Zé Ricardo, aí, o volante, joga demais. A dupla de zaga, Messias e Anderson, ótimos zagueiros. O Cavicchioli hoje, seguro, tranquilo, né? Fazendo defesas importantes, mais na segurança, né? Do que propriamente salvando o time. Né? E o Lisca, né? Que é um treinador que tira o pedido. E ele realmente hoje, mesmo o América estando com as pernas pesadas, eu senti também o América cansado, um time que não estava com a mesma intensidade de que nós todos aqui já vimos jogar, mas o que vale é o resultado final. Tá aí, conquistou a vitória, conquistou o acesso, né? E o Guarani, Edu, eu acho que faltou, eu dizia durante todo o jogo, estava faltando aquela última bola, né? Quantas vezes nós ouvimos aqui o Carlos Batista dizer, nas mãos do Cavicchioli. Sai, Cavicchioli. Cruzou nas mãos do Cavicchioli. Foi escanteio, foi cruzamento pela linha de fundo, né? Não teve nenhuma jogada. O próprio Marquinhos também disse muito durante a transmissão. Jogadas ali trabalhadas por dentro, ali num pivô, né? Numa triangulação. Nós não vimos isso. Tanto que o Cavicchioli não fez nenhuma defesa. Nas defesas do jogo aí vai ter só a defesa do Gabriel Mesquita. Pode ver. Ele não fez uma defesa importante. Porque o Guarani, claro, teve aquele chute do Vagninho só. Né? De perigo, que o Guarani levou perigo. Né? Que na verdade foi uma bola tirada do zagueiro, tirou mal no pé do Vagninho, ele pegou o rebote ali. Então, o Guarani criou muito pouco. Faltou a última bola. Faltou a triangulação, a aproximação. Né? O Guarani teve posse de bola, teve uma certa intensidade, né? Eu acho que tinha uma certa organização, ele organiza depois que volta do segundo tempo, a gente percebe o Bruno Silva um pouco mais na contenção ali por trás, trabalhando, no primeiro tempo ele saía demais, estava expondo demais o miolo de zaga, e no segundo tempo não, então o Felipe ajustou isso aí. Né? E depois, como ele viu que o América baixou um pouco as linhas, ele tira o Bruno Silva e coloca o Arthur Rezende, que entrou muito mal no jogo, errando muitos passes, não dando aquela qualidade, né? Também não é a posição do Arthur. Ele entrou jogando por dentro ali, e o Arthur é acostumado a jogar pelo lado, na função que joga o Murilo Rangel, na função que joga o Lucas Crispim. O Crispim também no segundo tempo muito apagado, né? Participando pouco do jogo. Os laterais, ele tenta ali uma troca, tirando o Cristóvão, colocando o Matheus Souza aberto, e o Vagninho por dentro, mas o Pablo também não dando, não chegando, não dando profundidade, verticalidade no time, muito pouco. Né? O Guarani então produziu, assim, teve posse de bola, teve uma certa intensidade, mas produzir para fazer o gol, para empatar, para virar o jogo, não fez. Isso foi notório na partida de hoje. Infelizmente, né, Edu? Porque eu acho que o Guarani tinha a bola, sim, para pelo menos empatar o jogo. Mas ficou devendo aí na criação, naquela última bola.
né? Um pouco mais de concentração em bolas paradas. Tomou um gol de bola parada. Ou seja, faltou concentração tanto para atacar quanto para defender. Porque o jogo foi decidido numa bola parada, num erro do seu Didi, que ele não acompanha o Alê naquela primeira bola no primeiro pau, e depois do seu Pablo, que estava com o Rodolfo, que faz o gol, e ele larga e o Rodolfo se antecipa ali ao Gabriel Mesquita, aliás, consegue tocar para dentro do gol e fazer um bonito gol e o gol da vitória do América. Então, acho que faltou um pouco de concentração para o Guarani também na partida de hoje. Claro que um jogo dessa envergadura, se você vacilar, você vai perder, e foi o que aconteceu com o Guarani. Agora vem o derby, né, Edu? A expectativa é de que ambas as equipes, porque independente de qual esteja embaixo ou em cima na tabela, não tem favorito. Derby é um campeonato à parte. Agora a gente tem que deixar para lá o que passou, a Ponte também, e pensar somente agora no jogo que vem na próxima terça-feira. Foi isso, Edu. Eu acho que o Guarani vacilou um pouquinho. Poderia ter dado um pouco mais, concentrado um pouco mais, e venceria, ou pelo menos empataria o jogo. Obrigado ao Rodrigo do 1423, ele discorda, Crispim jogou bem no total fim, Murilo Rangel ficou devendo, e na escalação deveria ter começado aí com Vagninho e o Rafael Costa. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Vamos para o nosso jogo aberto. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. Aqui de Campinas, você com o radinho do bom AM 1170, desde a PRC9, depois Rádio Educadora de Campinas. Esse é o logotom, hein? Eu era menino, ouvia esse logotom aí. Pereira Neto já comandava nossas transmissões esportivas aqui. E pelo aplicativo, tudo mudou, ficou moderno, a internet chegou. YouTube, pessoal que acompanhou, muito obrigado. Facebook, Rodolfo marcou a 14 do primeiro tempo. Guarani 0, América 1. E vem aí o nosso jogo aberto já. O craque Sulina da Churrascaria Sulina. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.